E aí? Boa noite, Sr. Fausto. Como Bom, está? como é que você tá? Tô Finalmente, não, bem, cara? tô Faz tempo bem. que a gente tá tentando. Mas agora os horários ficaram bem mais fáceis. Horário de trampo certo, é nóis. Você já voltou com os alunos ou você tá naquela fase de planejamento? Tô com os alunos já, foi aula mesmo hoje. E Inclusive já falei sobre eles, sobre o tal novo ensino médio. Eles com medo, né? Mas professor, vai ser mais difícil. Aí eu olhei pra eles e falei, infelizmente não. Vai ser muito mais fácil. você deveria ficar triste por isso, mas não. É. É, Gente, isso daqui é uma conversa de The Last of Us, mas como essa conversa também é toda solta, me mata a curiosidade qual que é a ideia do dito novo ensino médio. Você já ouviu falar sobre algo ainda não? Não. O novo ensino médio, a diferença real dele são os tais itinerários formativos, que são um agrupamento de matérias com outros nomes, que ao passo que a diretoria diz que são aprofundamentos, para mim são acochambramentos. Porque você não tem, por exemplo, mais um professor de inglês definido, você não tem mais uma cobrança tão árdua em matemática, português e habilidades que realmente caem em concursos vestibulares, sob o pretexto de tentar contextualizar mais as matérias. Um exemplo disso. Um dos itinerários que eu estou trabalhando no terceiro colegial chama. Deixa eu até pegar aqui o nome, porque são nomes bem chatinhos. Tá. Cadê? Tá. Aqui, ó. A relação entre números e mídia, dados e escolhas. O que esse itinerário vai trazer para os alunos? A gente vai utilizar dos conceitos de matemática, né? Gráficos, tabelas, equações de primeiro grau, função, e fazer uma contrapartida com anúncios, jornais, para tentar trazer os alunos para uma realidade que eles consigam interpretar de forma mais clara tudo aquilo que a mídia traz para eles numa tela com números bonitos. É legal a ideia, é muito legal. Parece uma matéria legal, no sentido de que sei lá, a gente talvez pode ser um início de uma tentativa de tentar não deixar que eles sejam tão fortemente influenciados a fake news, por exemplo. Só que tem um custo. O custo é não prepará-los suficientemente para vestibulares pesados ou concursos. Porque o coordenador da diretoria, ele falou isso claramente pra gente. A diferença é que com a implementação dos itinerários, a cobrança com o que eles chamam de formação geral básica, que é tudo que a gente aprendeu, português, matemática, geografia e história, vai ser menor. Aí eu tive que questionar ele sabendo que eu não deveria fazer isso, mas não deu, eu falei, mas e aí, como que os alunos ficam, sendo que claramente isso não os prepara para os vestibulares pesados? Então basicamente a gente vai reduzir ainda mais a qualidade do ensino para prepará-los, para educá-los a utilizar as redes sociais. O que deveria ser o momento de entretenimento e não de estudo na vida, né? Pois é. E aí, é a Cara. hora que eu falo, velho, em que mundo que isso vai dar certo, gente? Não é possível. Nossa senhora, o povo da educação é muito o que você fala sempre, é uma maquinação muito pesada para Para destruir a empurrecer e para educação. destruir as pessoas. Sabe que eu escutei, na verdade, o livro do Pedro Doria e o canal do Meio é um dos que entra para a lista do meu ranço, assim, junto com Henry Bugalho, com My News, e o Pedro Doria inclusive trabalhou no My News, e ele é um jornalista muito bom, mas até aí os jornalistas da Jovem Pan, o Fiuza, o outro lá, o velho caquético lá, eles também eram bons. É, Certo. e o Pedro Doria, ele fez o que ele precisava fazer pro meio dar certo, para ele ficar popular, que é polarizar, que é criar esse senso de urgência. Nossa, você não sabe o que aconteceu hoje, eu preciso te contar, porque senão o mundo vai acabar. E tava meio descreditado. E eu peguei um livro dele para analisar.
E cara, que livro bem escrito, bem elaborado, bem concluído. O livro ele é perfeito. E aí eu falei, existem jornalistas muito bons se submetendo a coisas que eles não deveriam para crescer, porque os caras estão na luta pelos boletos deles. Mas a impressão que dá é que cada mídia tá ali para entregar aquilo que a demanda exige. E a demanda da rede social e do YouTube, ela é, cara, eu quero em menos de 8 minutos de segunda a sexta e me deixa com raiva, me deixa puto e com a sensação de que eu entendo o mundo inteiro. A internet é isso. E o livro, ele é para quem tem mais de 8 minutos. E ele quer uma coisa mais aprofundada para ele poder refletir. A educação, ela deveria capacitar a criança e o adolescente a terem condições de tancar um livro desse, se aprofundar e falar, tá, eu consigo ter discernimento sobre isso. Sim. E aí a gente tá abrindo mais mão disso que a gente já perdeu há muito tempo, então vai ficar ainda pior para que você consiga reagir aos posts que estão ali só para te ganhar pelo fígado, não estão ali para te ganhar pelo cérebro, né? Sim. E esse é só um exemplo de itinerário. Tem vários outros. Tem tem um que vai ser muito bom, mas não me achando nem nada, mas eu sou muito bom em exatas. Uhum. Então o itinerário ele abre uma possibilidade de autonomia legal, porque ele não tem tanta cobrança da diretoria. Então se o professor for um professor que está engajado com os alunos aprenderem, ele vai ter mais autonomia. Uhum. Ele não vai ter que seguir exatamente uma cartilha que vai ser cobrada numa avaliação que vem pronta. Entende que então, se bem utilizado, se tiver realmente uma preparação dos professores e uma boa vontade, tem uma luz no fim do túnel ali. Só que é foda que eu não vejo isso, né? Parece que se você vem com essa vontade, com essa gana de fazer a coisa funcionar com os alunos, parece que você tem que trazer isso de casa, né? Não parece que é uma ferramenta de trabalho que o governo te dá, né? Não é. Realmente não é. E fica claríssimo que não é. É chato falar isso, mas é o que eu observo muito, porque como eu tenho a minha aluna de necessidades especiais também, eu fico auxiliando só ela em algumas aulas, que eu trabalho em 2 escolas, né? Uhum. E uma das escolas é assim, na que eu fico à tarde. Eu fico só do lado dela, tentando adaptar toda a aula pra ela. E Fausto, puta que pariu, o que eu vejo de situações que me dá arrepio, de professores que não sabem o conteúdo, e não tô criticando a pessoa, mas eu sei, eu fiz uma faculdade pesadíssima de engenharia civil, eu sei matemática e física muito bem, e os professores ensinando literalmente coisas erradas, literalmente, e aí eu não posso falar, porque se eu falar, imagina o quanto eu vou estar desautorizando e envergonhando o professor, principalmente naquele ninho de cobra que eu trabalho. Me embrulha o estômago aquilo. Cara, que desespero. E é uma... Então vamos sair da retórica do herói e vamos colocar uma lente mais aberta, mais macro. Quanto mais professores qualificados você tem, mais inseguros eles vão ser. E um bando de professor inseguro, eles começam a adotar retóricas para se protegerem, né? Sim. E aí, assim, a justificativa da incompetência começa a dizer que determinada coisa é mais importante do que outra e passa uma visão superficial. E o problema do professor de ensino fundamental e médio é que ele está formando recorte. Os alunos vão aprender muito por neurônios espelho e os alunos eles vão aprender muito a ver o mundo pelo prisma que o professor apresenta. Sim. E aí tá, ao mesmo tempo que eu te falei que tem uma vertente legal do professor ter mais autonomia, isso também deixa o professor que não tem a preparação adequada livre para ser despreparado. Sim. Vê como é horrível isso? Porque infelizmente o despreparo é maior do que o preparo. Infelizmente é. E aí eu pensando muito sobre esses itinerários, essa situação nova, eu acabei ficando triste com isso. Eu falei, velho, não parece que não acerta uma. Desde que eu tô envolvido em educação já fez 5 anos. Só piorou, gente. Só piora, parece. Eu fiquei um pouco feliz quando veio o sistema de ensino integral, porque acolhe mais as pessoas de rua, mas a educação continua ruim igual. Sim, você pegou 4 horas de educação ruim e agora você dá 8 horas de educação ruim. E mais comida pros alunos, o que é ótimo, beleza, mas é isso. E aí é foda, sabe? Fiquei bem desanimadinho com isso. Eu falei, mas aí o que eu posso fazer?
eu vou usar da minha autonomia para ajudar muito os alunos, que eu tenho 2 turmas de terceiro colegial. Eu vou ajudar muito eles a se prepararem para vestibulares. Aqui do lado da minha cidade tem a Unesp, que eu vendi minha alma para fazer, igual naquele post que você fez lá. Eu paguei com a minha alma para me formar e tem vários cursos muito bons. As engenharias aqui de Ilha Solteira estão entre as melhores do Brasil. Se eles quiserem passar, eu vou estar ajudando eles e vou usar dessa autonomia. Mas eu sei que eu sou eu sou quase nem estatístico, para falar a verdade, né? Cara, deixa eu mostrar esse post aqui no vídeo que eu tô gravando, porque ele é muito bom. Eu deixei vazar uma foto que eu não devia da Lana. Eu coloco umas fotos que são só pra mim, que tem umas toalhas no chão, que tem os negócios largar. Aqui, que faculdade eu devo fazer? E eu achei isso muito bom, porque... Você mandou por onde? Desculpa. Não, eu tô compartilhando minha tela, deixa eu compartilhar com você aqui. Ah, tá. Ah, sim, é esse daí mesmo. Cara, isso é muito bom. É muito bom. Isso é muito bom porque os caras que têm grana, eles vão fazer as melhores faculdades particulares, que é FGV, INSPER, SPM. E isso daqui é a Unigrana. O pior é que, assim, eu sou injusto. Sim, eu conheço gente boa que se formou aqui. Mas as pessoas boas que se formaram aqui, elas são exceção, elas não são regra. Até aí tem um monte de aluno da USP burro pra caralho que não se encaixa em lugar nenhum na sociedade. Que passou na prova uma vez e ficou carregando ensino de qualquer jeito e foda-se. Então, exceção sempre vai ter. E acho que os bons profissionais, eles já entraram alunos bons que se formaram fora, no ambiente de trabalho e no mundo, e foram na escola, na faculdade para buscar o diploma. Vários deles, né? Eu fui um desses, né? Eu fui pra faculdade para buscar um diploma, que foi num curso que eu nem queria, mas ainda bem que me abriu portas para educação, que é algo que me fez muito bem. Muito bem, fez. Só que eu tava pensando muito ainda naquela questão que eu te mandei até pra lembrar sobre, de novo, o despreparo dos professores. E você entende muito dessa relação entre as pessoas e em empresas. O que você faria no meu lugar? Se você estivesse acompanhando um aluno e você soubesse que você está num ninho de cobra com pessoas que não gostam de você ali e você visse elas ensinando errado para seus alunos. Cara, ser ético e ser bom é muito difícil. Quando o ambiente é ruim. É fácil ser ético e ser bom quando o ambiente é bom. Quando o ambiente é ruim, é difícil. Mas assim, eu daria um jeito de construir uma relação de confiança com o aluno, e uma vez construída essa relação, eu não diria assim, o seu professor está te ensinando errado. Eu diria, se você quer saber essa matéria, você vai ter que ir além do que a escola tem para te oferecer, porque aí você tira a coisa do professor, né? Sim, de fato. Então, chega para ele e fala assim, olha, o que ensinam na Estácio, existe um abismo entre o que se ensina na Estácio e na USP. E toda vez que eu tiver que escolher uma faculdade bosta, eu vou usar Estácio. E se você se formou lá, você me desculpa. Mas eu prestei vestibular nessa merda há 13 anos. E eu passei e decidi não fazer. E os caras me cobram até hoje. Nossa. E eu nunca assinei um documento sequer, eu nunca perdi o meu RG lá. E aí, assim, eu poderia ter me dado ao trabalho de contestar isso, mas eu deixo os caras me ligando porque eu sinto prazer toda vez que eu falo com algum deles. Aí eu falo, você tá querendo me cobrar? Cara, isso foi em 2011. Ou seja, fazem 12 anos que os caras me ligam porque consta uma pendência de pagamento no sistema deles. Nossa senhora. E te gera prazer, é o máximo. Não, eu recebi a ligação desses caras, suja meu nome aí, por favor. Vai me chantagear, fala que você vai tomar meu diploma. Enfim, caralho. E agora eu esqueci o que ia falar. Existe um abismo entre o ensino das duas faculdades. Então, é chegar pro aluno e falar, olha, você tá numa sociedade meio zoada, em que a escola é meio zoada, e se você quiser se você quiser se rebelar contra esse sistema que foi posto para você, você vai ter que se construir sozinho. Eu posso tentar te ajudar com o que eu puder. Então, você vai ter que construir o seu conhecimento, e você tem uma benção. Você tem sorte, porque hoje em dia a gente tem internet.
Então, Sim. me diga como que eu posso te ajudar a entender, a interpretar aquilo que você está tendo acesso. Venha com dúvidas daquilo que você está indo buscar, mas o seu conhecimento ele vai ter que ser construído fora da escola. É. E é importante o aluno ainda frequentar a escola porque muita coisa a gente não aprende só da teoria, a gente aprende da socialização. Sim. E mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que ser especialista em identificar demandas. É só isso que importa. Não É. importa a empresa, não importa nada. Você tem que olhar para o mundo e ver o que falta, o que as pessoas querem ao ponto delas estarem dispostas a pagar. E você vai ter que ter isso para oferecer. E a escola não vai te capacitar a oferecer isso. Porque a escola está te dando uma coisa que ela dá para todo mundo, que é quase nada. Que quase nada, assim. Então, se o que todo mundo sabe é quase nada e que não te capacita a fazer quase nada, esse quase nada qualquer um consegue fazer. Então você vai ter que se capacitar a fazer coisas que seus colegas não conseguem. O que vai ser isso? Você tem certa liberdade de escolha para esse caminho, mas ele vai ter que ser construído por você com seu esforço. Sim. E aquela ideia de que uma direita ultra radical falando sobre faculdade ser só para uma elite se concretiza cada vez mais com esse novo ensino médio também. Sinceramente, porra, é chato falar assim, mas fiquei triste mesmo com esse fato. No meu otimismo de lua, eu não esperava que fosse algo tão ruim assim. E é ruim mesmo, é desanimador, mas é o que temos pra hoje. Que merda. A gente vai voltar a falar sobre educação e inclusive aquele negócio Perfeito. do Hunger Games na educação. Porque quando você bate o olho aqui, vamos lá. Você está com 17 anos e você está no terceiro ano do ensino médio. E você tem tudo isso daqui para escolher. Você tem tudo isso aqui, só que você veio pobre. Então, a FGV não é uma alternativa para você. E você nem para Estácio você está podendo. Uhum. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que estudar muito. Só que é só você que está determinado a estudar muito? Não, tem aquela menina que passou em medicina depois de 3 anos tentando. Pai porteiro, mãe faxineira. Linda essa história. Mas você está concorrendo com gente que está desperdiçando 3 anos da vida para se preparar para uma prova que é uma merda, porque a aluna já era capaz desde a primeira tentativa dela. A nota dela já era boa desde a primeira tentativa dela, só que ela estava esperando a vez dela no gargalo. E se qualificando mais ainda no ponto que nem precisava mais. Para quê? Para conseguir uma vaga na USP. O fato de você ter vaga para um sobrevivente entre os 24 participantes do Hunger Games dos Jogos Vorazes, o fato de você ter uma vaga para Juiz Barbosa para todos os negros do país, não significa que esse mundo seja justo. Então você não pode falar assim, nosso governo é comprometido com a educação porque ele sustenta a USP. Isso está alimentando uma narrativa de herói e não uma narrativa de sociedade, porque a sociedade ela está adoecendo para que algumas poucas pessoas se formem na USP. Sim. Porra, inclusive mas se formam doentes, né? Se formam doentes. Porra, mas são 5 mil vagas. Sim, mas quantos milhões de adolescentes são no país? Então, a maneira como a educação ela é construída, ela já é exclusiva e ela é para garantir que determinados descendentes das elites, infelizmente é isso, possam estudar nos melhores colégios de Playboy. Para quê? Para terem mais condições de passarem nessas faculdades, para que o valor simbólico delas os empregue. E olha que nem são em todas as áreas, né? Isso que é triste. Fala 5 mil vagas, só que são 5 mil vagas super diversificadas. Sim. Você concorre no vestibular para 40 vagas, né? Não por 5 mil. Não por 5 mil, sim. Exato. Aí no Fausto é isso daí. Você tem toda a razão. É triste ter razão nesse sentido, né? É triste, mas... Bom, vamos falar do nosso joguinho? Nosso joguinho... Quero muito te ouvir falar. É o seguinte, gente, eu assisti toda a gameplay, é um vídeo de 5 horas.
do jogo 1 e mais 8 horas do jogo 2. E pra gente ter uma conversa dizendo tudo que a gente quer dizer, a gente não pode ficar se preocupando com spoiler. Não dá. Então, se você não quer spoiler do jogo, não da série, do jogo, para que vai jogar o jogo. Porque, de verdade, não tem como. Pra chegar com a conversa no nível que a gente quer chegar. E a gente vai falar da importância do episódio 3, porque esse episódio 3 ele nos dá muita oportunidade de falar coisas que a gente tinha vontade de falar aqui e que a gente já ia falar aqui, né? No último papo que a gente teve sobre sexualidade, a gente falou sobre o nojo e a gente passou com muita pressa. E aí eu queria discorrer melhor sobre isso e para depois chegar na história do Bill e do Frank e mostrar o quanto ela é essencial na narrativa da série e o quanto ela é libertadora também. Uma abordagem meio filosófica da coisa. Um depoimento pessoal que eu tenho, com 16 anos eu fui para o Japão pela primeira vez, caí de paraquedas sem falar o idioma. E aí quando eu aprendi o idioma, eu tinha vontade de falar coisas com as pessoas para me aproximar delas. E aí eu tentava fazer graça. E qual que é a cultura do Brasil? A gente faz graça com escárnio. Então, o que eu tentava fazer? Eu tentava fazer aquilo que eu tinha aprendido. Então eu chegava para um japonês e falava assim, o cara lá tá fedendo. Porque tudo que a gente é e o que a gente pensa é resultado de um caldo de cultura no que a gente tá, dentro do qual a gente está imerso. Então, você acha que você é livre, mas você é livre para ser quem você é até certo ponto. Porque grande parte do que você é fruto do meio onde você nasceu e cresceu. E você só percebe isso quando você vai para uma cultura muito diversa da sua, porque aí você vê quem eles são e aí você consegue comparar com o que você é. E aí você consegue ver a sua individualidade dentro daquela cultura a qual você pertencia, porque agora você está em outra que não tem nada a ver com ela. Então, quando eu fiz a primeira piada do tipo, esse japonês está fedendo, e o cara falou assim, é suor, né? Porra, que frustração, porra, mas é lógico que é suor, caralho. E não era essa reação que eu queria uma reação de a gente faz escárnio, a gente fala que o outro tá fedendo para que a gente se sinta mais próximo, você cria uma relação de confiança com a pessoa que você chamou para falar mal da outra, e aí você dá risada dela porque você tem uma sensação gostosinha de ser superior ao outro. Por quê? Porque você usou desodorante, você gasta uma fortuna e te shampoo todo mês. Beleza, e aí eu falei, cara, a partir de reflexões daí, você percebe o brasileiro, ele sempre teve que mostrar que ele não é escravo, que ele não é pobre, ele sempre teve que se destacar e passar por amigo do rei e essa classe média elitista que já existe desde que a gente foi fundado. Então, a higiene era um fator muito importante, porque você tinha que mostrar que você tinha escravos, que você não carregava balde de cocô e que você estava sempre perfumado e que você tinha acesso a uma cultura que vinha da Europa. Muito do que a gente vê os velhos sendo hoje é reflexo dessa cultura, e ela está contaminando gente nova que não está refletindo sobre isso, ainda bem que a maioria está. Então, pra gente era muito importante negar essa coisa humana que é transpirar e feder no final do dia, porque você queria mostrar para todo mundo que você não trabalha. E hoje mesmo quem trabalha quer mostrar que transpira cheiroso. E o Japão, ele é mais velho do que o perfume. A história japonesa é mais velha do que o perfume. Então, quando você pega a literatura japonesa, você vê descrições do tipo muito sábio, dente podre. E você fala, porra... Pois é, a história japonesa ela é mais velha do que a odonto da USP. Sim. Do que como que é Dental Prev. Então, você olhava para os idosos com aquele bafo fedido, com aquele dente podre, dente faltando na boca, e aquilo para você era sabedoria e era consequência de se viver bastante. E não era todo mundo que vivia bastante, as pessoas morriam cedo. Então, muita coisa que a gente encara como elitista ou então, não, como alguma coisa que te classifica como não gente, é simplesmente uma coisa natural do ser humano. E olha que interessante, o nojo, ele é uma construção cultural.
20 anos atrás, escutar isso me chocava, porque eu falava, cara, não é possível. Mas aí eu comecei a perceber que japonês não tem gente. Pode ter mudado ao longo desse tempo, mas não tem nojo de gente que fede por transpirar, lida com total naturalidade com isso. E várias outras coisas que a gente morre de nojo aqui, para eles é completamente natural. E olha o país tropical que a gente vive, né? Sim. Porra. E aí a gente chega nessa coisa do Nando Moura. Uma coisa que... Nando Moura falando assim, que ele assistiu assim, eu tô falando que o Júlio me contou, eu não fui lá assistir ele falando sobre isso, porque eu não vou fazer isso comigo mesmo, me desculpa. Mas né, o Nando Moura, ele teria supostamente falando, não tem como você ver dois homens se beijando e não ficar com nojo daquela merda. Então aí a gente fala, então, Nando Moura, tem uma coisa pra te contar sobre nojo. Aliás, eu tenho uma coisa pra tem uma coisa pra te contar sobre você, uma coisa que você mesmo disse aí. Nossa. Que quando Pedro fala de Paulo, Pedro... Já esqueci o ditado, mas é isso. Fala mais de Pedro do que de Paulo. Exato. Você dizer que é nojento ver dois homens se beijando diz mais sobre você do que sobre os caras se beijando. Mas eu não te condeno. Você que está escutando a conversa, o Anderson não tem isso. Mas eu não te condeno caso você veja dois homens se beijando e você sinta nojo. Por quê? Porque você é fruto de um caldo de cultura que sempre apresentou isso como sendo nojento. E sempre apresentou isso como sendo uma aberração. Porém, sendo o fundo do poço para um homem. Exato, sempre foi. A mulher, ela nunca podia ser puta, vadia, e o cara, ele nunca podia ser gay. Então, assim, os critérios do que tem valor e do que não tem valor, eles estão distorcidos porque a gente está numa cultura preconceituosa. Isso não tem nada a ver com a turma da lacração, isso não tem nada a ver com o povo fascista, isso não tem nada a ver com política. Você tem que ver que essas dinâmicas estão sendo usadas para nos polarizar e que a gente deveria entender essas questões humanas para não se deixar ser tomado por essa polarização. Sim. Para que não te abale. Para quê? Para que a Damares não diga que se você não votar nela e se você não rezar muito junto com ela, que o mundo vai ficar gay. Ou seja, os medos que as pessoas imputam nas outras de que determinadas coisas aconteçam, só acontecem porque a nossa cultura, o caldo da nossa cultura gerou condições para que isso acontecesse, e você pode se libertar disso caso você queira. Acho que a chave para isso é que a gente pode não controlar o que a gente sente de forma espontânea, só que a gente consegue controlar o que a gente faz com esse sentimento. Sentimentos são questionáveis. Se você sente algo sem questionar, você é desculpa a palavra da moda, mas a pessoa vira gado, porque ela vai virar um refém de gatilhos. Ela vai sentir algo e vai se doar totalmente àquilo. Gente, sentimentos são facilmente questionáveis. Todos eles. Inclusive o nojo. E a gente entra naquele episódio agora? Podemos. Cara, que episódio bonito. E inesperado, né? Eu não esperava nunca. Eu não esperava nunca um episódio como aquele. Porra! Porque o que acontece na história? Na história, eles falam brevemente com o Bill. E o Frank, ele já teve um destino diferente meio diferente do que foi dado na série. Não vou spoiler tanto o jogo assim. Mas eles aproveitaram e fizeram uma coisa grandiosa, que foi te contextualizar temporalmente na série, e perceber que, embora essa epidemia ela tenha se alastrado e praticamente destruído o mundo, ela não impediu que pessoas pudessem se esconder e criar bolhas de segurança e mundo só delas, e não impediu que pessoas aprendessem a sobreviver nesse novo mundo que foi criado. Isso foi muito bonito. Por quê? Porque o Outbreak, né, o Apocalipse, ele acontece em 2003.
E a história, ela tá sendo contada em 2023. São 20 anos. E a protagonista, a Ellie, que a gente vê aqui na história, ela tá com o quê? 14 anos na época. Acho que é 16. isso. 14. Não lembro exatamente, mas é isso, ela é uma pré-adolescente, exatamente Não, isso. em 2023 ela já tá no tempo presente, né? Pera que agora eu me confundi. Mas enfim, você vê uma personagem que nasceu no mundo apocalíptico já. E, e é muito difícil você criar essa sensação de passagem no tempo quando você joga um jogo que está o tempo inteiro te mostrando o mesmo cenário de destruição. E na história dos dois, da Ellie e do Joe, você vai ser jogado pro futuro e pro passado nessa história. E você vai ter que se contextualizar. E olha, isso daqui foi 2 anos antes, isso daqui foi 4 anos antes. E você vai sendo levado pelo tempo e pelos personagens. O Bill e o Frank, eles vão ser uma âncora. Por quê? Porque eles vão te mostrar a vida de 20 anos passando num mundo apocalíptico, onde eles construíram o Jardim do Éden deles e eles foram felizes ali dentro. Sim. Isso te dá esperança. Isso te dá esperança porque você fala, cara, é tanta gente se fudendo, mas é tanta gente se fudendo nesse jogo que eu preciso, para ter um fio condutor de esperança para uma saída positiva dessa história toda, eu preciso de uma história feliz. E o que acontece com o Bill e com o Frank nesse terceiro episódio grandioso que a série fez, eles morrem de velhice. Você pode dizer que eles morrem de doença, você pode dizer que eles morrem do que eles decidiram fazer, mas é uma morte de velhice e eles viveram uma vida plena. É muito emocionante para mim quando o Frank ele diz que, quando o Bill ele diz que ele já tá velho e que ele tá satisfeito com aquilo que ele viveu. Que o Frank foi o propósito dele. É extremamente comovente aquilo, porque você fala, cara, isso me curou no mundo que a gente vive, porque eu fiz um post sobre isso. Eu não sei vocês, mas assim, eu sobrevivi a uma pandemia. E eu tô toda semana aqui falando sobre possíveis cenários de merda que pode dar nesse mundo. A gente pode ter uma guerra nuclear a qualquer momento. É que a gente não fica falando sobre isso. E como a gente fala sobre... Quer dizer, não fica falando, a gente fala pra caramba sobre isso. E como a gente fala toda semana e até agora não aconteceu, dá a impressão que a gente é só 2 loucos que ficam falando sobre coisas que não acontecem. Mas a possibilidade, ela tá dada. E aí você fala, meu Deus, o que eu faço no mundo sobre o qual eu não tenho controle? Onde eu tenho riscos nucleares e as pessoas estão brigando sobre coisas que nem existem. A resposta é simples. Seja feliz. Exato. Você não pode achar que você vai conseguir salvar o mundo. Você não pode achar que você vai conseguir acabar com a polarização, que você vai tirar das pessoas a necessidade que elas têm de ter fé em algo, mas que pra você pode construir uma bolha, jogar lá dentro o seu propósito e ser extremamente feliz ali dentro. Sim. Eu saí uma pessoa melhor desse terceiro episódio dessa série. Nossa, eu sou muito chorão. Todo mundo que me conhece sabe. Chorei pra caralho nesse episódio. Eu chorava de rir junto. Era uma massagem pros meus olhos aquilo, tudo que estava acontecendo. Era simplesmente o ideal de vida que muitas pessoas querem e sentem vergonha de dizer. Porque hoje em dia é vergonhoso você dizer que você sente, que você ama, que você quer viver com alguém e ser feliz e ser bem brega, né? Eu falo pros meus amigos que tudo que é brega é muito mais legal. Você tem que ser uma estátua com uma taça de vinho falando finos senhores, porque você é superior a relações humanas e a amor. Você não é contaminável por esse sentimento fraco que é amar alguém. E isso é patético. É patético tanto quanto os tiozão que fala nos comentários, né? E agora, como que eu assisto essa série com meu filho? Ah, gente, puta que pariu, né? O Sigma, desculpa, eu vou ser tóxico agora. Você pode interpretar o Sigma sobre diferentes prismas. Na minha opinião, na minha concepção de Fausto, o Sigma é a raposa que vai embora achando que comeu a uva. Vamos pegar a fábula da uva e da raposa de Esopo. Conto grego, história velha pra caralho.
A raposa tá morrendo de fome, ela vai chegando numa parreira. A parreira é um pé de uva. E ela chega na parreira e vê aquelas uvas suculentas e ela começa a salivar. E ela corre em direção à parreira e pula e ela não chega nem na metade da altura da uva. Aí ela olha em volta, procura alguma coisa no qual ela possa pegar impulso e subir e não acha. Ela tenta escalar a parreira e não consegue porque ela é fina demais. E aí ela olha pra uva de novo e fala: quer saber, deve estar azeda, nem queria mesmo, e vai embora. O ser humano, nós como seres humanos, somos constantemente raposa. Porque a gente vê as pessoas dançando e fala: não, tem vontade de fazer essa porra, não. A gente vê os caras jogando futebol e fala: não, não quero. A gente vê uma menina linda e fala assim: não, deve ser metida. E a gente fala: não queria. E não dá. Mesmo que você seja uma pessoa extremamente determinada com um propósito na sua vida, para uma centena de outras questões você vai ser uma mera raposa. Não, pra que aprender a tocar piano? Eu não quero. Então, o Sigma é o cara que vai embora achando que a uva queria ele. E é isso. É do tipo, eu não me importo com o que as pessoas pensam sobre mim. O mero fato de você fazer isso, o mantra da sua vida, já mostra que você se preocupa pra caralho com o que pensam sobre você. A tal ponto de construir essa armadura, exatamente. Deixa eu ser besta idiota aqui, mas ninguém nunca questionou que raposa não come uva, mas tudo bem. Isso você fala com o Isopo. Mano, eu vi isso na primeira série. Eu queria muito perguntar à professora, se eu perguntar se ela ia brigar comigo. A professora, a raposa não come uva. Enfim. É engraçado porque toda vez que você posta frase de superação no Facebook, a gente sabe que você não superou nada. Nada. Então quando você fala não me importo com mulheres e não me importo com o que a sociedade pensa, você já está confessando. Você já está confessando que você faz isso. Enfim. Então, dentro da concepção do Sigma, só é Sigma um cara que nunca precisou dizer isso pra ninguém. E se ele vê um post sobre isso, ele vai desprezar, porque ele tá num ponto tão acima daquilo que ele não vai perder tempo discutindo sobre isso. E será genuíno, não será forçado. Exato. Mas, a gente tem que tirar tem que elogiar o que tem que ser elogiado e vou te falar, temos que falar aqui o que a gente falou nas nossas mensagens. Esse diretor tem que ser aplaudido por usar uma série de tanto peso para colocar tanta representatividade. Isso é incrível, gente. Eu queria sentar para beber vinho com esse cara. Esse cara, ele teve um trampolim perfeito também, né? Porque o jogo não é como se o diretor estivesse deturpando por conta de uma demanda. É como se ele estivesse deturpando personagens que existem. Então, a grande reclamação da geração anterior, ela agora vai servir para filtrar as pessoas que eram preconceituosas e só estavam procurando uma desculpa para esconderem o preconceito, e as pessoas que estavam realmente chateadas com tudo que estava acontecendo. Sim, e ele parece amar tomar hate. Ele parece se basear em tomar hate, porque o hate que ele tomou pela Abby, ser a Abby do 2, e ele ainda tá fazendo pior ainda no sentido bom na série. Esse cara ama esfregar na cara dos bobões aí, falar, a realidade não é como vocês querem, bebê, assista a minha série. É a melhor de todas atualmente. Vai ter que assistir se quiser. E é incrível porque, assim, não é como se pegassem uma pequena sereia e fizessem ela negra. Os personagens do jogo The Last of Us, eles são LGBTQ e eles não são lacradores porque eles não querem que você preste atenção na sexualidade deles. Eles são personagens grandiosos porque eles evoluem de maneira grandiosa ao longo da história. E ao acompanhar a vida deles, você percebe que faz parte da natureza deles serem gays ou bis. A naturalidade existe e ponto final, não importa, igual você falou, a lacração. E acho que se isso como está se naturalizando nessas gerações que estão chegando, é um caminho muito gostoso de se imaginar. Então, quando você... Desculpa, me perdi. Pode continuar. Do mesmo jeito que quando
professor de karatê falava assim, chuta e soca e bate aqui, dá cotovelada aqui, dá joelhada aqui. Aí ele pergunta, o que doeu mais? Ah, doeu o meu punho, então é isso que você vai fazer, dá soco na madeira. A gente não tá mais nesse mundo, como o negócio já foi. Se tá doendo, é porque precisa ser trabalhado. Se tá doendo, é porque tá servindo. Esse jogo, eu não tô nem falando da série, tô falando do jogo. Se esse jogo ele tá te causando desconforto e você quer amadurecer e você quer sofrer menos nesse mundo, você deveria falar, eu preciso ter mais contato com isso para naturalizar isso e para tirar isso que foi colocado em mim pelo caldo cultural dentro do qual eu caí, de que isso é nojento. Então quando você vê a Abby no jogo, você fala, caralho, que personagem é esse? Cadê o peito dessa mulher? Olha o tamanho do braço dessa menina. E você fala que... E aí você pode dar o nome de androgenia disso. Se isso tá te causando desconforto, então você deveria jogar com ela. 2 vezes. 2 vezes. Se aguentar, né? Porque a Abby, ela tem que te ferir por outra... Eu falo Abby, parece que eu tô falando Abby Camargo, né? Abby, né? Mas a Abby fica muito feio. A Abby fica esquisito. O problema da Abby é que ela tem que te causar dor por outros motivos. Ela tem que te causar dor pelo sofrimento dela na história. Ela tem que te causar dor por tudo que ela perde. Ela tem que te causar dor pela história que ela é obrigada a viver e não pelo físico e pela aparência dela. A aparência dela você é forçado a ver porque precisava dar-se alguma forma para esse personagem. E de maneira muito sutil esse jogo te dá a oportunidade de se acostumar a olhar para pessoas assim. Sim. A tal ponto que no fim acontece o que acontece com ela, além de tudo. Sim. Ela é outra pessoa, no sentido... Nossa, é difícil não dar spoiler, mas pô... A intenção realmente do diretor é muito única de falar, tá vendo? Aquilo que você sempre fala do não maniqueísmo, de que a história contada pelo vencedor sempre tem o viés do vencedor. Sim. Não é assim, simplesmente não é assim. Você vai amar alguém, você vai ver essa pessoa sofrer, aí você vai odiar quem a fez sofrer e vai passar a amar essa pessoa novamente. É absurdo, gente, a capacidade que o diretor teve de mostrar isso, que as pessoas, todas estão certas dentro do viés que elas vivem, contanto que não mau caráter, obviamente, né? Eu tô tendo tanta sinapse aqui que dá vontade de falar tanta coisa ao mesmo tempo. Hoje eu tava tendo uma conversa riquíssima sobre, assim, o quanto a China tá colhendo frutos fáceis do investimento americano gigantesco. Os Estados Unidos, pós-guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, ele aumentou absurdamente a indústria dele, e para dar escoamento a toda essa produção industrial, ele precisou vender o American Dream, que é te tornar uma pessoa extremamente consumista e fútil do jeito que a gente é hoje. Não adianta falar que você não é porque você é, você pode achar que não porque todo mundo à sua volta também é, mas a gente é fútil. Então a gente consegue dinheiro para 10 almoços, a gente fica feliz. Se você consegue dinheiro para 1 milhão de almoços, você não se aposenta e aposenta um monte de amigos seus. Não, você vai lá e compra um carro. E aí você vai ter que trabalhar para outro almoço porque você gastou todos os almoços acumulados que você tinha. Sim. Então, quando você conseguir 5 milhões de almoços, ao invés de você se aposentar e aposentar todas as pessoas da sua cidade, você vai comprar uma casa e vai encher ela de mobília cara. E aí você vai trabalhar no outro dia para garantir o almoço que você não tem, porque você gastou para montar a sua casa. Esse é o American Dream, esse é essa futilidade. E os Estados Unidos agora ele está perdendo o mercado porque a China, sem forçar você a viver do jeito que ela vive, ela está usufruindo de todo o mercado que os Estados Unidos ajudou a criar. Olha que interessante isso.
Foda. Goela abaixo, os Estados Unidos nos enfiou filmes durante 4 décadas mostrando roupas caras, carros caros, celulares caros, computadores que a gente quer ter, estilos de vida que a gente quer ter. E agora a China faz barato. E agora a China, ela não precisa falar assim, você precisa viver do jeito que eu vivo, porque esse é o jeito superior de se viver. Ela só fala assim, tudo que os Estados Unidos te vende, eu vendo mais barato. E aí você pode viver o sonho americano do jeito que ele fez você querer. E aí você vai lá e vive o sonho americano com coisa da China. Genial, simplesmente genial. A nível de estratégia, isso daí é quase que sobre-humano, realmente. Agora, os Estados Unidos, ele teve que, para vender o sonho americano, ele teve que te vender uma visão maniqueísta do mundo, que é Estados Unidos, liberdade e democracia, bom, União Soviética, ditadura, comunismo, sofrimento, ruim. Então, quando você olha para os vilões da Marvel e da DC, esses que, no meio de um monte de desastre de laboratório, você sempre tem algum estrangeiro, e o problema do estrangeiro é sempre querer te conquistar e acabar com a sua liberdade, com a sua democracia, e vir querer te destruir de alguma forma. E mesmo aqueles Lex Luthor da vida, o Pinguim, o Coringa, ele é ruim porque ele é ruim, ele não tem nada de bom. Agora que eles estão resgatando isso e estão contando a história do Joker de outra forma para você entender como ele foi construído, mas isso não é década de 50 a 2010. Isso é uma coisa nova que vocês estão vendo ser construída. Antes, o personagem ele era ruim por ser ruim. E talvez, mesmo você sendo exposto a obras antimaniqueístas hoje, você ainda tem ideias de que quem é bom, quem é ruim, e você tem que ficar perto dos bons e se afastar dos ruins. Senão essa retórica polarizante de Lula-Bolsonaro não pegava você. Mas tá aí, um monte de parente brigando com os vizinhos. Por quê? Porque um é ruim e o outro é bom, e o meu vizinho otário não percebe isso, ele acha que é o contrário, então eu tenho que ir lá e socar ele. The Last of Us, ele te mostra que as pessoas elas vão criando elos, vínculos, elas vão encontrando propósitos umas nas outras, e elas vão começando... E elas começam a lutar para preservar aquilo que elas amam. E nesse processo de preservar aquilo que elas amam, elas se defendem atacando. E nessa de se defender atacando, elas se tornam o demônio, o mal, na vida do próximo, que é afetado pelo comportamento delas e pelas decisões que elas tomaram para se proteger. Ou seja, dependendo da perspectiva, quando você olha um personagem que tem todo o direito de dar um tiro de escopeta na cabeça do outro... Ele tem o direito de fazer isso porque ele não conhece a história do outro, porque se ele conhecesse, talvez eles se unissem, mas é tanto ressentimento, é tanta dor, é tanta mágoa que não tem espaço para perdão ali no meio. Só que aí, falando, não dando spoilers, mas falando um pouquinho mais sobre o jogo, o preço que a Ellie paga por tudo, eu acho muito mais alto do que o preço que a Abby paga. No final, a Ellie na minha visão, porque quando eu terminei de assistir os 2 jogos, eu saí dos 2 jogos gostando muito da Abby. Muito. E pensa, nossa, mano, por que a Ellie ficou assim? Só que aí se você analisa passo a passo, o preço que a Ellie pagou foi bizarro. Foi, tipo, muito pesado. Pagou um preço a tal ponto de que, desculpa, não chega a ser spoiler, mas a Ellie literalmente... salva a Abby a custo do que vocês vão ver se assistirem. Sim. E o que você acha sobre isso? Qual das duas você prefere? Você gostou mais, se identificou mais? Cara, não dá. Eu assisti aquela luta chorando e tipo... Eu falei, não é possível que esse jogo tá fazendo isso comigo. E a luta, ela é cruel demais, no sentido de explícita demais. Explícita e humana demais, na verdade. Humana demais. E aí você não tem poderzinho. Você entende a motivação e você sente a dor de cada um porque você não quer que elas se machuquem. As duas. Você não quer que nenhuma das duas. As duas. E aí a coisa começa a doer em você. E você fala, cara, como que a onisciência, ela permite, ela impossibilita que você não acabe desenvolvendo amor pelas pessoas. Então,
Num debate filosófico sobre Deus uma vez, eu estava conversando com uma pessoa sobre o quanto o fato de, se fosse possível haver uma criatura onipresente e onisciente, seria impossível que ela não tivesse amor por todas as outras criaturas existentes. Seria impossível. A gente não está falando de Deus, nem de Deus aqui. Imagina que você acorda e aí de repente você é onipresente, onisciente. Você teria que ser feito de uma matéria diferente do que a sua matéria é hoje. Mas para você entender tudo que passa na cabeça de todas as pessoas, tendo acesso a todo o histórico da vida delas, você seria capaz inclusive de prever o futuro, porque você saberia o que resultaria do encontro de duas pessoas que tivessem a oportunidade de conversar. Porque você saberia o quanto elas seriam compatíveis e o quanto elas se completariam ali. E aí você entende se aquilo que a pessoa faz, ela faz porque é transtorno mental, se é por causa de algum trauma de infância, se é por causa de um dia ruim que ela está tendo. Você entenderia a motivação. E se você entende a motivação de todo mundo, então nada é pecado. E se a pessoa é pura maldade, no caso de um psicopata, aí é porque o cérebro dela é psicopata, ela também não tem culpa. Ele é bugado. Ele é bugado. Então, você sempre consegue perdoar pela fraqueza, pela limitação, pela falta de conhecimento, pela falta de maturidade, por uma série de coisas. E é por isso que terapia, autoanálise é importante, porque você começa a se perdoar por muita merda que você fez numa época da sua vida em que você não tinha maturidade para ter tomado uma outra decisão mais madura do que você tomou. Nossa. É tão incrível o que você está falando, Fausto. Você já ouviu falar sobre o ritual da ayahuasca ou Santo Daime? Sim, sim. Eu tenho já participei de 3. Eu tenho minhas restrições aí. Sim, não, mas entendo que... Ao final dos 3 rituais, essa é a exata sensação que você acorda. Que tudo é uma coisa só. E que não tem sentido você odiar o outro, sendo que ele é você também. Sim. Nossa, é incrível. E foi inclusive isso que me tirou do meu processo de depressão. Literalmente. Quando você entende que você faz parte de um meio e que sem esse meio a sua existência individual ela não faz sentido. Por exemplo, você spawnar com todo o dinheiro do mundo num mundo pós-apocalíptico em que nem zumbi tem, só tem você mesmo. Não faz sentido a sua existência se ela não for relevante na existência de outra pessoa. Porque só aí você começa a valer alguma coisa. Então, quando você olha para a infelicidade da maioria das pessoas, é porque ela se olha no espelho e fala em que outra vida eu estou refletido. Você pode pegar alguma coisa para amenizar um gato, um cachorro, e falar assim, esse gato não é nada sem mim, ele depende de mim, ele me ama, mas isso daí você está buscando uma saída artificial para coisa. E nada contra, pelo amor de Deus, nada contra isso. Só que a maioria das pessoas deprime porque fala assim, se eu deixar de existir hoje, quem é que vai sentir falta? Porque onde é que eu estou presente? Em que outras vidas, em que outras almas eu estou presente e sou relevante? E o sistema... A sociedade moderna, ela te coloca numa situação em que você pode ser simplesmente um NPC e passar sua vida inteira no trabalho sem nunca desenvolver vínculo com ninguém. E aí quando você sai, você tá sem grana. Você não se acha interessante, você não se acha engraçado. E aí você fala, não, eu vou ficar jogando aqui mesmo. A vida moderna, ela tira a humanidade das pessoas. Tem que tomar cuidado para não deixar isso acontecer. Sim. Você falou sobre assistir aquela luta chorando. Ó, eu vou dar um spoiler de 1 minutinho. Quem não quiser, pula aí. Quem não quiser spoiler não devia estar aqui sobre o jogo. Não devia estar aqui. A gente tá tentando, gente. A gente avisou, inclusive. Uma outra parte que eu fiquei, tipo, incrédulo e abismado, e aí eu caí em prantos também, foi a hora que a Ellie descobre um possível paradeiro da Abby e ela abandona tudo que ela tinha com a Dina. Uhum. E a Dina fala claramente, se você for, eu não vou estar aqui quando você voltar. Olha, eu arrepio de lembrar isso. E a Ellie, em tamanho o torpor que ela estava pelo ódio, ela vai. E ainda indo, ela literalmente, ainda que não é essa a intenção, ela salva a Abby, mano. Velho, é tão absurdo isso, velho. Nossa, você tá louco. E a Abby nerfadíssima, né? Porque o autor precisou nerfar ela pra poder ficar levemente justa aquele X1. Uhum. Cara, sensacional. Sério, teve algum outro... Eu não consigo comparar a grandeza do enredo de The Last of Us com nenhum outro jogo que eu joguei.
Não, eu Ou nunca deprimi, assim, de assistir um jogo e nunca fiquei chorando. Tipo, quando elas estão indo pra margem do rio ali, Nossa, cara, aquilo me destruiu, porque tava claro que ia acontecer. tava claro E. que ia acontecer. E não acontece. Pesada. Pesada. Nossa. Não, o diretor ele não tem pudor em brincar com as nossas expectativas. Ele faz a gente esperar e ele não dá o que a gente espera o jogo todo. E é incrível. Então jogabilidade é muito bom, não tem muito o que falar, só que não é nada tão absurdo em relação a outros jogos, mas o enredo eu Sim. realmente não consigo comparar a outro jogo, simplesmente não consigo. Tem jogos que me marcaram muito, mas a esse nível, os outros parece que até engatinham, sinceramente. E Sinceramente. uma coisa do último episódio, aquela piada do cara, eu ri muito com aquela piada. Ai, senhor. A piada é original em inglês, é assim, você sabia que diarreia é hereditário? E aí ele fala que ela falou, porque it runs in your jeans. Só Meu que o jeans. jeans, ele pode ser porque a diarreia escorre pelas suas calças, ou porque tudo que é hereditário corre nos seus genes. E Gênios. a pronúncia de jeans, ela serve tanto para calça jeans quanto pro jeans. Em espanhol eles traduziram diferente porque realmente não dá. O fato de você usar runs não ficaria, não teria graça em português. E aí ela conta aquela história de tomar o suco devagar para ele ficar mais suculento. Nossa. Em espanhol, você sabia que encontraram o gene da timidez porque acharam só agora porque ele estava escondido. É umas coisas infantis, mas quando você vê a interação dos dois. Não sei se vocês já perderam alguém que vocês amavam muito, mas a nossa memória ela é seletiva e a gente começa a se lembrar cada vez mais daqueles momentos que foram mais marcantes na nossa vida e são eles Sim. que começam a crescer exponencialmente. Então, se você já amou muito alguém que faleceu, você e isso já faz mais de 10 anos e você sempre lembra dessa pessoa, você pode perceber agora que as brigas que vocês tiveram e os momentos ruins que vocês tiveram, eles estão quase apagados da sua memória. Por quê? Porque toda vez que você lembra dessa história, você revive e depois você lembra do que você lembrou e não do que você viveu. Então a gente vai romantizando cada vez mais as nossas lembranças. Então aquele momento deles, de uma piada que fez ele rir descontroladamente daquele jeito, cria um vínculo que dura para sempre e na memória da pessoa isso se transforma num colosso. Assim. Então, quando você imagina você perder uma pessoa com quem você tem esse nível de interação e de conexão, que você sobrevive a tanta coisa, e depois ficar remoendo a perda dessa pessoa ao longo de muitos anos, você entende as atitudes que ela toma em relação à pessoa que foi responsável pela morte desse cara. Perfeito. Isso que você falou me lembrou muito que um amigo de faculdade meu me contou sobre um relacionamento que ele teve. Foi um relacionamento, inclusive é meu amigo até hoje, um dos meus melhores amigos. Ele falou sobre um relacionamento breve que ele teve com uma garota que era de outra cidade. Só que foi breve e acabou muito rápido também. Uhum. E não acabou por motivos que ele ficou bravo com ela. Então, pra ele, aquele pareceu o único relacionamento perfeito que ele teve. E aí ele chorando as mágoas comigo, eu falei pra ele, mas é claro que foi perfeito, você não teve tempo de vivenciar o lado ruim da pessoa. De se Então frustrar e de descobrir quem ela era. Você preencheu todos os buracos com projeções irreais, né? Aí é muito isso mesmo. E quando literalmente a gente pensa que um jogo normal pararia literalmente, sei lá, na metade do que o 2 é, o 2, não, ele mostra os dois lados. Ele te mostra os dois lados e te faz sofrer igualmente pelos dois. Se parasse num, seria um jogo ok, mas o 2 Só ok. ele jogou isso daí num patamar que até então eu não tinha visto nada parecido. Sim, não, o 1 é totalmente. Eu falo que o 1 é um jogo bom, necessário para que o 2 seja grandioso. Uhum. É só isso. É bem isso mesmo. E é isso. E tem que assistir para crer. Porque falando de fora,
Eu acho que você devia pensar um pouco que era exagero das pessoas, né? O como esse jogo era impactante. Acho que todo Sim, mundo porque pensa. eu vejo vocês falando de um monte de anime aí que eu achei uma bosta e é difícil me empolgar com alguma coisa assim. É que tem a questão também de saber o que a obra se propõe a te mostrar, Sim, né? É igual Records of Ragnarok, você não deve ter assistido. não. A história é podríssima, mas eu acho as lutas muito boas. Uhum. E então é aquilo que eu vou atrás de assistir, passa no Netflix. E é isso, e toma hate pra caralho. Eu falei, eu sei, mas eu não tô assistindo ele porque eu quero o enredo. Eu quero as lutas, e é isso. Sim, tem livro que você. E tem história que você vê, e você não quer surpresa, você quer entretenimento, né? Sim, E, e tem tem outras. filme que você quer assistir sem ter que pensar muito, você quer que ele Uhum, te entregue, outros você não quer. uhum. É isso, é sobre isso. Literalmente sobre isso. Cara, eu quero compartilhar uma coisa com você que eu quero fazer as pessoas escutarem, aquelas que se dispuserem a isso e que já não quitaram, porque a gente começou a falar de homossexualidade. Meu, E depois começamos a dar spoiler. cara, tem uma cena que deve ter matado muita gente de nojo, mas que fez eu morrer de dar risada. Vixe. E eu pausei naquele momento e eu comecei a. Se minha mulher escutar isso, ela vai dar um chilique aqui no quarto. Mas eu comecei a reviver algumas lembranças e dar muita risada disso, porque foi o momento em que o Bill ele sai do banheiro enrolado na toalha. Ah, E esse ator ele é magnífico, cara. Se é. você tirar esse tampão de nojo que você tem na sua vista, talvez você consiga enxergar o quanto esse ator é foda na interpretação dele. Sim. Porque Meio manco, meio corcunda. Então, ele é virgão, ele tá perdido, ele nunca fez isso, É, ele tá completamente deslocado. E principalmente, ele não é de tudo bem resolvido e ele sente uma culpa tremenda de estar fazendo aquilo. Isso ele não precisa te dizer, porque o olhar dele é muito transparente em relação a isso. aquele lá que foge, né? E isso me lembrou da minha época, de uma época muito Vixe. canalha da minha vida, de. Como que eu coloco isso? De predador de ex-crente. Sim, me julguem, me cancelem, façam o que vocês quiserem. Mas quando eu deixei de acreditar em Deus, eu achava que eu tinha missão de falar pra todo mundo quanto elas estavam sendo otárias. Eu já fui essa pessoa pobre. Eu já fui o que o Carlos Ruas era no começo da carreira dele. E é por isso que eu não gostava do cara, porque eu falava, eu já fui idiota, assim, não pode, assim. Não é porque você perdeu a sua fé que você tem que sair destruindo a dos outros. Principalmente se você não tiver nada pra colocar no lugar. Mas teve Sim. uma época em que eu ficava conversando com as meninas e falava, vamos lá, por que Deus te privaria de uma sexualidade que ele colocou dentro da sua natureza? E aí eu usava argumento de história. Falava o que eu já falei aqui pra você de Moisés sobre o controle da sexualidade das pessoas. E quando você domina a sexualidade das pessoas, você faz com que elas se auto-vigiem. E se elas se auto-vigiam pra não transar, elas também vão se auto-vigiar pra fazer coisas mais fáceis do que não transar. Que é tipo, por exemplo, não roubar e não. Cara, quem consegue não transar na adolescência, você acha que esse cara vai ter dificuldade de resistir a impulso de roubar o que não é dele? É. Ou seja, se ele acredita que Deus está olhando para ele e ele não pode transar porque Deus está vigiando ele o tempo inteiro, se o cara consegue não transar, o que vai ser não roubar uma maçã da cesta do vizinho? Isso vai ser fácil. Então ele começa a seguir, a dar a César aquilo que é de César, porque ele precisa dar a Deus aquilo que é de Deus. Então ele começa a dar tudo para César sem nenhuma dificuldade. Ele paga imposto sem dificuldade, ele é honesto na declaração de imposto sem dificuldade. Tudo por quê? Porque a coisa mais difícil é segurar a onda de transar, que é o nosso instinto mais primitivo e mais difícil de conter. Vide os gatos aí desaparecendo da casa dos donos. Tem a vida perfeita, mas vai querer dar umazinha, se fode. Exato. Então,
quando era muito característico, porque durante muito tempo da minha vida eu senti muito prazer nesse desconforto, nesse, meu Deus, eu tô perdendo o paraíso, eu tô desaprovando alguém, o que será que minha mãe pensaria se ela estivesse aqui? Caralho. E aí eu falo, cara, como eu já fui nojento nessa minha vida. E, e é por isso que hoje eu me preocupo tanto em fazer o bem para as pessoas, porque eu acho que eu já fiz muito mal na vida delas. Entende? Eu não acho que eu tenha feito algum mal irreparável na vida dessas pessoas. Eu tenho contato com elas e elas seguiram a vida delas e conheceram muitas outras pessoas depois disso. Mas eu achei incrível porque o despertar da sexualidade pro gay ele deve ser muito mais difícil do que pro hétero. Por conta de tudo aquilo que foi internalizado e que ele sabe que ele não tá fazendo nada errado, mas no fundo vem uma ponta de culpa de transgressão que deve tirar boa parte da brisa do prazer do início, assim, né? Assim. E esse jovem reprimido sou eu, tá, galera? Eu vim a me aceitar mesmo, de novo, desculpa o trocadilho, aos 24 anos de idade, mas é verdade. E a minha primeira vez foi com uma mulher e eu tinha 20 anos de idade e, obviamente, como vocês devem imaginar, foi terrível porque eu não gosto e imagina, é por isso que eu sou todo torto psicologicamente hoje, eu sou pirado. Porque imagina você, menina, ser forçada a transar com uma mulher pra perder a virgindade. Porque é isso que a sociedade espera de você. Né? Pra você achar que o outro é sem vergonha, basta você se forçar. Antes de você chamar o outro de sem vergonha, se força a mudar a sua natureza. Se você é bi, não vale essa brincadeira pra você. Não. Mas imagina, se eu for. Eu me imaginando ser forçado a transar com outro cara, eu falo, eu prefiro morrer do que ter que transar. Não, mas é por muito dinheiro, não. Aí a gente começa a cogitar, mas não, cara, não é uma coisa que dê pra você sustentar a vida toda. E olha quantos gays já tiveram que casar e ter famílias e sustentar e desaparecer no meio da noite pra pegar travesti. E, cara, isso E matar o travesti, né? E matar o travesti porque ele quer aniquilar no outro uma coisa que ele não consegue aniquilar nele. É uma violência muito grande com o ser humano só por causa de uma burrice que não tem nada a ver com a existência de Deus, porque Deus pode estar aí e Moisés pode ter enxergado Deus errado. Cogitem essa possibilidade. Sim. Realmente. Quem passa por isso sofre com as marcas. E são marcas que não passam simplesmente, tá? Exige terapia, exige um certo cuidado, porque essas marcas elas voltam. Então a vida ela tem que ser vivida e cada um sabe a sua natureza. Não estou falando que é fácil você abraçar a sua natureza, você abraçar quem você é. Só que se você vai contra o caminho, ele é um só. Uhum. Você vai se machucar muito, muito. Não desejo isso a ninguém mesmo. São marcas muito pesadas, as marcas quando você fere o seu íntimo. Quando você fere o seu íntimo, são marcas que você não pode culpar ninguém, você não pode fazer corpo mole. Você se feriu. E é difícil curar, gente. É bem difícil. Reflitam. Tá vendo como esse tipo de exposição... Por exemplo, o que a gente tá fazendo aqui, né? A gente tá fazendo as pessoas te conhecerem, gostarem de você e entenderem aquilo que você já sofreu na vida. Se existe outro caminho mais eficiente para acabar com o preconceito, eu desconheço. Não dá. Falam que o exemplo não é o melhor jeito de convencer alguém, ele é o único, dizem, né? Sim. Eu não sei se é o único, mas realmente é muito bom. Não, tem muita gente que aprende pela teoria de forma abstrata, mas para quem já tá com preconceito enraigado, cara, tem pessoas que eu amo, que eu daria minha vida por elas. E são perfeitas em tudo, mas foram criadas num caldo de cultura que falam, tudo bem ser gay, desde que seja discreto. Porque eu acho que Deus criou o casal para ser homem e mulher. Você escutar isso de alguém, você não vai anular tudo que você sente pela pessoa, mas é um desperdício. Então eu me sinto vendo a Ellie e a Abby brigarem. E aí eu falo, cara, você tá com um olhar de pureza sobre a natureza humana e você acha que você está pregando aquilo que é certo e defendendo aquilo que deveria ser, só que você está sendo extremamente agressiva
extremamente cruel e tá infligindo uma dor que você não tem tamanho, não tem ideia do tamanho. E olha que palavra incrível você colocou, Fausto, pureza. E a série consegue te deixar odioso, te deixar tóxico e te filtra para no fim você apreciar uma luta de forma pura. Seus olhos estão puros naquele momento. E igual você colocou, você se machuca a cada passo daquela luta. Sim. Porque você tá puro naquele momento. Literalmente você entendeu o processo todo. Nossa. Que é basicamente o que eu sinto quando eu vejo soldados se matando nessa guerra da Ucrânia. Ah, nossa, sim, com certeza. Porque se você entende os dois lados, você vê que são países brigando por conta de uma zona de influência que eles querem para si. Só que quem tá se fudendo não são os líderes da nação que querem o controle político, geopolítico e econômico da região, porque estão brigando ali para ver quem é que vai receber o imposto gerado naquela área e quem que vai ter acesso estratégico militar naquela área. Só que as pessoas que estão envolvidas, elas estão escutando todo dia retóricas de demonização do outro. Assim. O ucraniano por isso que eu odeio o conceito de pátria. O ucraniano que está escutando que russo é isso, que russo é aquilo, e o russo está escutando que ucraniano e você vê uma demonização e uma desumanização do outro que é muito cruel, e só tem vítima para todo lado. Sim, meu professor de história, ele me contou, e eu já peço perdão porque eu não lembro os detalhes, sobre um fato, eu acho que foi a Primeira Guerra Mundial, em que chegou um ponto que ela estava se estendendo em uma data comemorativa. Eu não sei se era fim de ano, se era Natal, o que era. Você conhece essa história? Sim. E aí os soldados, eles estavam naquela guerra de trincheiras, né? Onde que a guerra ela não evolui muito bem, fica travado. E em um determinado momento, um lado da batalha meio que levanta uma bandeira de paz, aí o outro também, e eles se cumprimentam, tem uma noite legal, jogam bola, tipo, interagem. Eles celebram o Natal juntos e no dia seguinte cada um vai pro seu lado e eles entram na trincheira e continuam atirando um no outro porque eram as ordens dos generais. Era o que o país deles, os respectivos países deles esperavam deles. Sim. E é aí que eu tenho que tomar cuidado na minha autonomia, às vezes que eu tenho aqui na minha escola para dar aula, pela confiança que o diretor tem em mim. Tem conceitos que eu simplesmente abomino. E de novo, o de pátria é um desses que eu abomino esse conceito. Esse conceito ele só significa que a minha nação é melhor que a sua é uma merda, você tem que morrer. É todo mundo gente da mesma forma. Não dá. Eu não consigo aceitar e tolerar isso. Falar orgulho à pátria. Que pátria, gente? Que é isso? A grande força ela tá em ser desertor. O personagem mais forte da obra do Senhor dos Anéis é o Tom Bombadil. O Tom Bombadil, ele coloca o anel e o anel não tem força sobre ele. E aí fala, então vem lutar do nosso lado. Ele fala, não. Então, quando Gandalf fala que a terra do Tom Bombadil seria um último centro de luz, uma fonte de luz, quando toda a Terra-média caísse na escuridão, ele diz, ele vai sucumbir, ele vai ser o último, mas ele vai sucumbir, só que forte e puro do jeito que ele é. Porque quando as pessoas estão brigando à sua volta e você não toma partido, você mostra muito poder, você mostra superioridade a isso. Então, os estados eles têm os soldados reféns, eles convocam e se o cara não vai, ele é preso como desertor e a família tem que pagar as consequências disso também. Mas eu acho que no primeiro estourar de guerra, a primeira coisa que você tem que fazer é desertar. Você se poupa e você poupa muitas outras pessoas de muito sofrimento. Sim. E é uma merda, porque até aqui na minha cidade pequena, minha cidade tem 25 mil habitantes, é um ovo. Eu vou na barbearia e começam a falar, e se tivesse uma guerra, o que você ia fazer? Eu falo, eu ia desertar. Não tem um capeta que me obriga a ir pra uma guerra, seja ela qual for. Mas aquele é a pátria. Eu falo, pois é, então, a vida falhou com você. Como assim? Então, falhou. Porque se fosse explicar, eu ia sair de lá sendo odiado. Se eu falo simplesmente que a vida falhou com a pessoa, talvez ele pense sobre depois. Não voltei, mas nesse barbeiro, inclusive. Eu gosto muito do Benjamin, que é o burro do Animal Farm, do George Orwell. Porque ele fala, eu já vivi tanto que eu sei que não faz diferença.
Então, Mas, as novas autoridades elas vêm e vão. No fundo, é só para quem você tem que pagar imposto, é só as ordens de quem você tem que obedecer. Mas você consegue levar a sua vida alheio a tudo isso. nossa, isso parece muito que acho que é El, que maravilha, eu não sei. Aquela trans falava ela que a nossa única liberdade é escolher em qual prisão a gente vai querer entrar Assim, na nossa vida. É foda essa frase, né? Ela traz bastante significado pra nossa vida. O- Que foda. Eu queria. Tem um ponto sobre o jogo que eu queria comentar também, que agora eu hum, tô. Que a nossa conversa evoluiu tanto que eu acabei esquecendo. Deixa eu ver. Ah tá, ainda sobre a Ellie. É, eu queria ouvir de você. Você acha também que o preço, de todo o preço que a Ellie pagou, foi maior do que o da Abby? Porque, de novo, gente, mais 2 minutinhos de spoiler aqui, pula. Porque a Ellie, ó, ela não teve os pais. Aí a figura paterna que ela teve realmente foi o Joel. O Joel tira um propósito de vida dela quando não aceita que ela seja utilizada lá pra cura. Só que ainda que ela ficasse putaça com ele, ela ainda amava ele. Só que ela já estava um pouco traumatizada. Aí ela vê ele sendo torturado e morto na frente dela, sem ter ela tempo ter de se redimir, né? Sem ter sem ter tempo tempo. de falar eu te perdoo, eu te amo. Sim. Aí depois ela segue nessa busca de vingança, ela vê pessoas próximas morrendo, a tal ponto que ela deixa a própria namorada dela, que ela realmente amava a namorada dela, para ir buscar a vingança na Abby, que tinha sido torturada e presa. E nesse momento, não só ela liberta a Abby, como ela tenta matar a Abby, só que o lado humano que ainda existia na Ellie não permitiu isso. Ela deixa a Abby simplesmente partir. E aí? O preço da Abby foi ela perdeu os pais, buscou uma vida de vingança, se vingou, e no que se refere a Abby e Ellie, acabou aí. Mas é que a Abby, ela foi vendo. Ela imagina o tamanho do orgulho da Abby de saber que o pai dela estava envolvido num processo de cura e salvação da humanidade, né? Sim, concordo. Então, quando a Abby viu o pai dela morto, ela perdeu muito mais do que o pai. Ela perdeu tudo aquilo pelo qual ela vinha lutando, que era conseguir a fonte de que o pai dela precisava para dar seguimento com aquilo que estava sendo desenvolvido. Certo. E para reconstruir tudo aquilo que ela precisava reconstruir, ela precisava de outros membros importantes dos Fireflies que ela foi encontrando mortos. Sim. Então, Só que, a só que carga aí tá de. meio balanceado ainda com a Ellie, não, você não acha, não? Não, todo mundo perdeu. Cara, eu não consigo dizer quem sofreu mais. Todo mundo sofreu É. de forma absurda ali. É que eu acho Então, que a Abby a sai Abby, mais ela. curada do que a Ellie, no final das contas. A Muito Ellie, ela mais porque a Ellie, simplesmente ela tem acabou. que. A Ellie, ela tem que carregar com o fardo de saber que talvez a cura da humanidade morra junto com ela. Porque talvez ninguém consiga fazer aquilo que estavam preparados para tentar. Sim. E isso é um peso muito grande. É. Eu literalmente me senti mal quando eu terminei pela primeira vez o jogo e eu tava com uma raivinha da Ellie pela loucura dela, mas aí eu parei pra pensar sobre, gente, parei para pensar sobre esse sentimento e eu vi, tava muito Não, não errado. dá pra ter raiva de ninguém. Nessa história não dá pra ter raiva de ninguém, nem do Joel. Nem Cara, do Joe, eu acho. a construção do Joel, você vê ele perdendo a filha dele, e você vê a construção de Elos com uma menina que tem a idade da filha dele. Então, porra, ele vai perder de novo. Vai perder de novo. O único propósito que eu mantinha vivo, porque quando você olha pro Joel, quando ele encontra a menina, ele é um cara completamente apagado, que ele não sabe mais por que ele tá lutando, ele tá cansado. E aí, de repente, ele consegue encontrar em alguém forças para continuar. Ou seja, a nossa vida ela só faz sentido quando você encontra para ela um propósito. E durante muito tempo, o Joe teve propósito. Ele ia proteger uma menina que era uma segunda chance de resgatar a filha dele e de salvar a humanidade. E ele perdeu as duas coisas numa tacada só. Sim. Ou seja, eu vou falhar em proteger essa menina.
é muito fácil entender, assim, cada um dos personagens e você vê Sim. que tá todo mundo sofrendo por força da circunstância e do mundo que foi criado. Agora, não teve coisa que me fez sofrer mais do que ela perdendo os dedos pra aquela faca lá. Ah, Aquilo me destruiu, cara. a mordida também me destruiu bastante. Que a Abby arranca uns dedos da Ellie. Nossa. Porque você já parou pra pensar que. Lembra que eu chamei vocês de fúteis no começo dessa conversa? Vocês são fúteis, por quê? Porque vocês estão chorando por causa de Diablo 4, vocês estão chorando por causa de GTA 6. Vocês estão chorando porque vocês estão sofrendo de tédio, vocês não sabem o que é tédio, gente. 200 anos atrás, você nascia numa vila que tinha 20 pessoas que sabiam jogar xadrez e só 4 eram seus amigos. Você passava a sua vida inteira jogando xadrez com as mesmas 4 pessoas. E eles não evoluíam porque eles não tinham outras pessoas com quem jogar. Então você jogava com um cara que você já sabia qual que era a técnica dele, você já sabia no que ia dar a partida. E aquilo era a diversão que vocês tinham. Aí você fala, nossa, mas isso é muito pouco, dá pra melhorar, dá pra ser os velhos do dominó. Vocês reclamam muito de barriga cheia. E aí no apocalipse zumbi vai ter a Blizzard lançando o jogo, vai ter a Pure Abyss lá mostrando lançamento pra vocês. Não, a menina tem um violão, cara. Tem um violão. Nossa, e aquela versão de Take Me On dela? Tão linda, achei. Sim. Nossa, é sério que quem não jogou, gente, por favor, joga. Eu não tive acesso ao jogo ainda porque eu odeio a ideia de ter que comprar um Play 3 só pra jogar um jogo. Não, eu não se sinta mal, porque assim, eu não consigo jogar jogo linear mais. Esses jogos lineares em que você tem o lugar pra descobrir onde que você tem que passar e você tá vivendo a cena que foi pensada pra você viver, eu não tenho prazer. Então o que eu fiz? Eu assisti o jogo, eu não joguei, nem quero. E assim, a riqueza, embora seja um jogo com gráfico lindo, com ambientação linda, cheia de coisa para ser descoberta, ser explorada, ele é linear. Então, o que eu queria dele era a história. E assim, tá pronto, tá bonitinho no YouTube. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link pro jogo 1 e pro jogo 2. Sim, realmente vale a pena. Vai fracionando, vai assistindo aos poucos. Aí você vai se pegar em uma madrugada que você não quer parar de assistir, vai se fuder no dia seguinte. Não faz que nem eu, que fiquei 3 dias sem dormir por causa desse negócio. Nossa, eu falei, matei meu colega de... Não, o pior é que eu comecei a assistir, não foi no fim de semana, eu comecei a assistir no domingo à noite. E me fudi, porque na quarta-feira eu tava destruído, cara. Eu tava dando aula e assistindo e pensando, que bosta. Mas vale a pena. Nossa, vale a pena demais. É realmente libertador. Ainda sobre essas. Ainda sobre o casal lá. É muito interessante o quanto as pessoas que falam que estão destruindo personagens clássicos. Agora eles vão ter que lidar com o fato de que existe demanda para esse tipo de personagem e em algum momento eles podem olhar não apenas como uma questão de lacração ou não lacração, mas como simplesmente oportunidade. Olha que interessante, você não precisa sair transando com quem você não quer, mas você pode, através de empatia, usufruir da existência de outras pessoas. Olha que bacana isso. Você faz isso com seus influencers. Quando você segue alguém, você está basicamente seguindo essa pessoa porque você quer usufruir das experiências que ela vive na vida dela e aprender com essas experiências. E o que o jogo ele está permitindo que você faça sem ter que ser gay? Olha que beleza. Ele está permitindo que você vivencie os conflitos de pessoas gays e absorva a experiência de mundo através da existência delas. Isso é uma coisa fantástica. E deixa eu contar uma novidade pra vocês. É gente igual a vocês também, tá? Sim. Olha, que barbaridade. São pessoas que têm desejos, que têm vontades e que... Quem fala que, de novo, sexualidade não é uma escolha, não é uma opção. É uma condição. Sim. Ninguém é besta, é otário de escolher o caminho mais difícil de todos e que você vai ter o dedo apontado na sua cara.
Exige o mínimo só de compreensão da realidade pra perceber isso. E não é ser um safado sem vergonha igual o Fausto Exato. fala. Se você pudesse escolher, você acha que alguém tomaria essa decisão de ser homossexual na Rússia do século XIX? Não faz sentido, cara. Quantas pessoas elas foram mortas por serem gays? Você acha que a pessoa escolheria deliberadamente por falta de vergonha? faz menor sentido. Não faz o menor sentido, Então, gente. a natureza é aquilo que ela é. E ou você respeita essa natureza, ou você vai ficar tomando porrada a vida inteira. O problema é que a gente está num caldo de cultura que, ao invés de tomar porrada por não aceitar a natureza, a gente dá porrada e mata pessoas e faz com que elas se matem. Sim. Esse chefe de família tradicional, esse cara que tem esposa, que tem os filhos e que sai à noite pra pegar travesti, que mata o travesti, ele não faria isso se ele não tivesse crescido num ambiente que o violentou com crenças e pregação de bons costumes que são fajutos. E digo mais, eu queria que Deus spawnasse nessa igreja e dissesse o que ele pensa. Sim. Eu aposto com vocês que ele não diria, não, se da bunda tem que matar mesmo. Duvido. Deus falaria isso. É mais fácil Moisés ter se enganado. É mais fácil Constantino ter sacado quanto Moisés foi esperto. Porque ele criou um dogma que fazia com que ele tivesse controle muito mais fácil de toda a população. É mais fácil você entender a história por esse caminho do que achar que Deus criou os héteros e que o diabo foi lá e fez o que. Isso não faz sentido. Sim, é literalmente falar que o diabo tem mais poder do que Deus. Exato. Ou tanto quanto, no mínimo. É literalmente isso. Então, em última instância, é no mínimo burrice não entender isso. E a gente sabe que não é pra todo mundo também. Enfim. Não vamos ser tóxicos com eles, né, Fausto? Porra. Vamos ser tóxicos. Eu tô gostando desse negócio de ser tóxico aí. Eu acho que vai aumentar o número de visualização dos vídeos. É só você caprichar um pouquinho mais no clickbait. Nossa, ontem eu tava muito pistola, cara. Eu exagerei. Eu não terminei de assistir o vídeo, mas de novo, o que você falou sobre o MST, você você literalmente defendeu. Você falou, o MST ele é formado por bons ideais, por algumas pessoas que têm crenças legais e é mal utilizado por uma política vagabunda. Sim. Desde quando isso é um ataque? Muito pelo contrário. Em resumo, foi isso que você falou. Não, mas é porque, assim, por exemplo, quem acredita no amor da esquerda, ele não sabe que ele tá sendo enganado. E pra ele o amor é de verdade, porque se ele sente esse amor, então é de verdade. E aí, escutar um cara de fora falando assim, que mané amor, vai se foder, é uma coisa muito agressiva. Não, colocar amor em política, seja em esquerda ou direita, na puta que pariu, é de uma burrice extrema, você tá maluco? Então, mas são servidores públicos, vai se foder. Nossa. Mas a pessoa, ela não tem... A pessoa que acredita naquilo que é pregado, ela não tem culpa, né, de ter acreditado naquilo. Sim, concordo com você, é uma pena ela ter sofrido por um processo de novo, maquinação da educação a tal ponto que ela não saiba interpretar nada. É triste, mas porra, nossa. Assim como de novo, é triste que as pessoas elas se apeguem a Deus para falar que a homossexualidade é errada ou que os negros africanos mereciam ser escravizados para pagar pecados. Porque eles são descendentes de Cã, que viu uma pelada e ficou com vergonha. Ok, tá bom. Mano, porra, velho. Porra, menos. E aí, mano, e de novo, o diretor é cruel, porque acontece aquela invasão dos bandidos lá, ainda sobre o casal, do episódio 3. De novo, spoiler, pula aí, gente. O Bill toma um tiro, dá um pulinho de tempo, quem tá de cadeira de roda, o Frank. Aí você fala, ué? Você fala, ué? Não, você fala, diretor, eu sou uma piada pra você. Mano, aquilo começou a me incomodar tanto de um jeito bom que eu falei, mano, realmente é o diretor que fez o 2 dessa porra. O diretor que fez o jogo 2 tá fazendo cada detalhe disso daqui. Te surpreendeu aquilo também, imagino, né? Sim. Quem que... Você olha, você espera que ele vá estar lá aleijado e o Frank doente. E o processo de aceitação
da partida do Frank, ele é muito doloroso. E só que isso não me... O processo de partida do Frank, ele não me dói, porque é exatamente isso que eu penso sobre a vida e eu converso sobre isso com a Lari. E assim, porque a gente tá numa cultura meio burra também, em que a gente acha que as pessoas elas não têm que morrer, né? Porque e aí morre quando a pessoa é muito boa, ou então porque merecia morrer porque não prestava. Então a Sim, gente fica tentando enxergar umas coisas na morte que não tem cabimento. Só sim, que o objetivo da vida, na minha visão, isso é uma visão pessoal, não tem que ser pregada para ninguém, ninguém tem que aceitar isso. O objetivo da vida para mim é que ela seja plena e que você não se arrependa e que no final da vida você olhe para trás e fale, eu fiz aquilo que eu queria ter feito com o tempo que eu tive e com as oportunidades que eu tive. Então, literalmente, eu zerei esse jogo, as quests que eu me propus. cara, é muito legal que eu fale, eu me fudi, sofri, fiz sofrer, melhorei, amadureci, cheguei num ponto em que eu comecei a viver com prazer e sentir prazer em viver e participar da vida de outras pessoas. Sim, Isso pra mim é o ápice. Então, se eu colocar na minha cabeça que o objetivo da vida é estender a vida infinitamente, o que eu vou fazer? Eu vou começar a destruir tudo aquilo que eu fiz e vou começar a me tornar um peso para outras pessoas no momento em que nem consciência de quem eu sou eu vou ter mais. sim. Eu acho que a gente vai embora antes do nosso corpo, muitas vezes, e muitas vezes o corpo vai antes, mas independente, o primeiro que for, você perdeu. É, O seu corpo morreu de câncer, você morreu, a sua consciência foda-se. Agora você pegou Alzheimer e não tem a tecnologia, a ciência hoje, não tem condições de trazer o seu cérebro de volta, você morreu, é só o seu corpo saudável que tá ali. sim, E eu falo concordo. com a Lari, eu tô aqui trabalhando para garantir uma vida digna para vocês, caso aconteça alguma coisa comigo. Então eu tô construindo um patrimônio para gerar algum conforto e dignidade para vocês. Se eu pegar um câncer e o tratamento dele for muito caro, eu vou dilapidar tudo aquilo que eu construí só para estender a minha vida para 2 anos mais de sofrimento? Não, cara, eu quero ir embora, deixa eu ir embora, chegou o meu tempo. E eu tô muito bem com isso. E existem casais que se odeiam e que um morre e o outro morre também porque já não tem o que fazer. E existem casais que se amam e quando o outro morre o cara fala, eu não tenho que ficar fazendo aqui. Sim, caralho, caralho. Que Eu, cena, eu, né? eu também não gosto de romantizar todo o casal. Não é porque os caras tão velhos junto que existe amor ali. Você não sabe. Não, Você não sabe o claro. que aconteceu. Agora, existem histórias de amor que você olha pro casal e você fala, cara, realmente, um é companheiro do outro e tem um domo em cima deles que isola eles do mundo na idade em que eles estão. Porque eles não querem mais desbravar o mundo, não, eles querem ficar na boa ali no ambiente deles. Se você tira um elemento, a existência do outro não faz sentido. É por isso que você vê um monte de casal morrendo com diferença de horas, de dias, semanas. É tão incrível isso. É tão incrível. Me faz acreditar em algo mais. Então, Porra. aquele final não foi sofrido porque o comportamento do Frank é um comportamento que eu teria e o comportamento do Bill é um comportamento que eu teria também. E isso me salvou porque eu falei, cara, não tem sofrimento na partida deles. Tem uma vida plena, muito bem vivida e resgatada no momento que ela tinha que ser resgatada. E que bom que eles se encontraram. Você fala, caralho, que foda. Então, a possibilidade de você encontrar pessoas e construir uma família e viver uma vida plena não depende da economia, do PIB, do governo, Da sua rede social. da sua rede social, de quantos seguidores você tem no Instagram. Não depende de nada disso. Você pode viver numa bolha e ser feliz dentro dela. Ser E muito feliz, inclusive. é alguma coisa que eu não sabia? Não, mas o Bill e o Frank, eles jogam isso, eles pregam isso na tua cara, que não tem como você não parar pra refletir nisso depois. É. E aí eu li muita gente falando assim, nossa, esse episódio acabou e eu fui lá e beijar a minha família. E foi exatamente o que eu fiz. Quando eu terminei, eu fui no quarto e, e fiz exatamente isso. Foda. Chorando, eu fui lá, beijei a Lana, beijei a Lara e falei, cara, que foda esse lar que eu tenho. Que independente do que acontecer no mundo, a construção disso daqui já tá dado, já tá feito. Esse é o exato sentimento de gratidão.
sim. Que é triste que essa palavra tenha entrado na moda de um jeito não muito legal, mas esse é o exato sentimento. É o Sim. exato sentimento. Não é gratiluz tóxico não, tá, minha gente? Fausto, a gente ficaria aqui horas, mas tem o negócio que eu quero te ouvir falando também. E quero falar sobre o hate que a Bella Ramsey tomou. Aquilo me deixou triste também. Mas nada que eu já não esperasse, né? Porque A a geração hater tá atriz da muito Ellie. forte. Isso. Cara, que bom que foi ela. Nossa. Porque já que é pra quebrar, então aproveita e já passa a boiada. Sim, sim. Então, assim, por que que o personagem, já que a gente tá falando de representatividade, a Gal Gadot representa quem nessa sociedade? Nossa, perfeito. Então eu vou tirar a Cogumelinho lá e vou colocar a Gal Gadot nessa série. Ah, Quem se sente representado por essa mulher, cara? vamos falar a real aqui. Ou pelo de novo o Henry Cavill, né? Exato, eu coloco o Henry Cavill pra ser a Ellie. Você fala, cara, Ah, e a Ellie, quando eu falo Ellie é porque eu não sei falar o nome da atriz. A Ellie, você olha pra ela e você fala, você já reparou que toda mulher de super-herói, geralmente ela tende a ser regular, né? Que eu pensei aqui, meia boca, média. ela não pode brilhar tanto quanto, né? Ela não pode ser a Gal Gadot, por exemplo. Mesmo quando você olha para as Mary Janes, você olha para elas assim, mesmo a primeira ruivinha lá, ela, embora ela seja bonita, ela não é aquela mulher que para o trânsito. Ela tem umas É. assimetrias no rosto, e essas assimetrias elas são justamente para gerar uma possibilidade de espelhamento. Porque uma mulher olharia para Gal Gadot e falaria: não, esse cara não é para mim. Mas aí, assim, tá vendo? Esse cara ele busca outras coisas que não só beleza e eu poderia ser essa pessoa. Então você aproxima muito mais as pessoas com uma atriz como ela, que foi escolhida, do que como uma beldade. E se a gente está falando de quebrar padrões, por que não aproveitar e quebrar? Do mesmo jeito que você falou, é muito difícil falar gratidão e não ser entendido como um luz Um tóxico. gratiluz. É. Isso. Então, quando a gente fala ditadura da beleza, é muito difícil você não pensar num grupo militante chato pra caralho. Mas é isso, as histórias elas têm que ser boas pela história e não pela beleza. Cara, se quer beleza, vai no OnlyFans. Você sabe o lugar de buscar as coisas que você tá buscando. Nossa. Mas então, já que é pra pegar um seriado que é grandioso por causa da história, que seja a história e a profundidade do personagem, não a carinha dela que te faça feliz. E de quebra, os caras ainda pegaram a personagem perfeita pra ser imune, porque ela tem cara de cogumelo. Ai, cara, eu Gente, aguentei essa, o tive que Fausto me mandar essa. mandou isso no via WhatsApp, eu quis dar um soco na cara dele com um soco de amizade, assim, falar, seu tóxico. Ela tem uma cara de cogumelo, ela lembra o Todd do Super Mario, assim, é o formato da Nossa, testa dela. ela lembra mesmo. Ela lembra mesmo. Quando a série começou, aparece ela, tipo, bem criancinha. Eu tava assistindo junto com o César, né? E ele é mais fissurado, ou tanto quanto essa série, quanto eu. E ele não reparou que podia ser a Ellie. Aquela criancinha toda diferentinha e carinha de cogumelinho lá, desde então. Aí Uhum. eu, César, acho que essa daí é a Ellie. Ele ficou quieto, assim. Aí quando viu que era ele mesmo, ele falou, né, então é isso daí. Aí eu já vi os traços meio não tão contentes com isso, Uhum. quanto ele Uhum. poderia estar se fosse uma atriz que representasse o que ele estava esperando ali de prontidão. Uhum. Aí eu dei um discursinho pra ele, né, bem chato, eu sei. Aí no outro dia ele chegou em mim e ele falou, eu realmente, eu só não gostei dela porque não era a cara que eu tava esperando, mas ela é boa mesmo pra ele. Falei, tá Sim. vendo, meu amor, é disso que se trata. Então você busca uma pessoa bonita e depois você olha que a beleza do personagem da Ellie não tá só nos traços bonitos que ela tem no jogo, na história do Não. jogo. Tá numa coisa muito mais profunda que o diretor da série tá esticando. Porque ele tá conseguindo fazer ela mais despojada e mais engraçada e mais largadona do que no próprio jogo.
As falas da Ellie, quando você joga com ela, elas são muito boas. Assim, ele conseguiu manter exatamente a essência dela, só que na série ela tá mais engraçada. E é natural, porque ele tá querendo construir o vínculo, ele tá querendo construir o Joe pra mostrar que, pra justificar o porquê das ações que ele vai começar a tomar daqui pra frente. Assim. Inclusive aquela cena é muito importante, que ela pega uma faca, ela chega num infectado que tá tipo meio soterrado, tá só com a cara pra fora, e ela corta a testa dele assim e olha pra ele assim com um olhar que pareceu quase que de um psicopata, não sei, de alguém que odeia mesmo que tá vendo, e mata com toda a frieza do mundo. Acho que isso vai agregar muito também pra quem ela é e pro que ela vai ser e se tornar. Porque olha a diferença do Joe que tinha uma filha grande quando teve o Outbreak lá. Porque diferente da média, não foi um negócio que foi lentamente se espalhando na Terra. No D3 o mundo estava tomado já. É. E a Ellie não. A Ellie ela nasce nesse mundo. Então ela já nasce com morte, tiroteio, bomba pra todo lado. E ela cresce nesse ambiente. Não faria sentido que ela ficasse chocada de ver um cogumelo morrendo. Sim. Você não acha que tem um leve furinho no contexto? Porque o pessoal começou a se contaminar consumindo produtos que tinham trigo. Só que aí eu sendo chato, né? Vários produtos eram cozidos e assados e tudo. Não é possível que não ia matar uma porra, mano, assado. O que você acha? Eu não acho que foi simultaneamente infectando lentamente muita gente. Do mesmo jeito que o Covid foi uma porra do morcego que gerou a mutação, você precisou de uma única mutação pra gerar os caras que começaram a sair mordendo todo mundo, né? Não, sim, mas por exemplo, a vizinha velha da Ellie tava comendo biscoito. E aquele biscoito foi assado. E em umas análises que eu vi, estavam falando que as infecções, por exemplo, que o Joel não foi infectado porque ele esqueceu o bolo, ele não tinha farinha para fazer panqueca. Os três lá da casa, coincidentemente, não comeram nada de trigo. Já a velhinha do lado da casa dele estava comendo biscoito que a vizinha estava fazendo. Tem até aquela cena que o carinha tá dando biscoito na boca dela, ela fica com biscoito assim, meio na boca olhando pra você. Mas pela série, a coisa começa lá na Índia, né? Sim, mas esse biscoito foi feito com trigo infectado, segundo estavam dizendo. E aquilo que deixou a velha infectada. Esse biscoito foi assado, foi cozido. Não é possível que esse processo de cozimento não tenha matado o Cordyceps que estava lá. É só isso que eu quero dizer, só esse leve furo. Sim, na primeira velha. Entendeu? Isso, só esse leve furo. Se o processo de cozimento e aquecimento não mata também o Cordyceps. Aí é bizarro, mas enfim, né? É tipo porque a raposa não come uva. Eu tô sendo chato nesse nível. Sim. E outro furo que talvez não furo, mas acho que o diretor podia ter trabalhado um pouquinho melhor, mas acho que ele ainda vai trabalhar. É na relação do Joe com a Tess. Porque esse jogo ele é feito jogando pro presente e pro futuro, né? Sim. Então a gente pode esperar que muita coisa vai voltar para ser contada. Eu também acho. Eu acho que a Tess vai continuar aparecendo. Mais jovem, igual apareceu no Bill e Frank. Acho legal. Cara, eu simplesmente amei essa conversa, de verdade, foi incrível. Eu acho que a série ela só criou um cenário perfeito pra gente ter um papo que eu já queria ter. E acho que facilitou muito, deixou muito mais leve, porque contextualizou. Não é a gente chegando aqui falando, hoje vocês vão ter que escutar a gente falando sobre tal coisa. E fazer um exercício mental, né? Não, olha lá, a gente só tá comentando. Exato. Obrigado, Bill e Frank. Obrigado. E diretor também. Ainda vou... Não sei que eu não vou, mas queria sentar para tomar um vinho com você. Sei que não vou. É muito pretensioso. Eu sei que já não tem mais a ver com o jogo, mas eu ainda queria te perguntar isso, voltando para a educação rapidamente. De novo, de forma clara, o que você espera de um professor no que se refere à educação especial da sua filha? Cara, a Lana ela não tem que alcançar a média. Ela tem que fazer o melhor que ela pode extrair da natureza que ela tem. Certo. Mas ainda assim, essa extração jamais deixe para amanhã o que você pode deixar para lá, porque
Não é porque, por exemplo, não é porque eu sou capaz que eu sou obrigado. Certo. Então, assim, eu tinha facilidade com matemática e o que me afastou da matemática não foi a incapacidade, foi o desinteresse. Sim. Porque eu falei, cara, eu gosto tanto de humanas que eu já sei que eu não vou ser feliz sendo engenheiro, velho. Eu olhava a vida dos engenheiros e falava, cara, eu ia querer morrer se eu tivesse teu trampo. Eu quero falar com gente. Eu sempre soube que eu queria falar com gente. E eu queria falar com gente sobre humanas. Eu não queria ficar dando aula de um negócio que ninguém entende. Por quê? Porque minha mãe era bioquímica. E um tio agrônomo e o outro físico, e meu pai médico, eu via basicamente um monte de gente isolada. Que quando falava, todo mundo falava, nossa, que inteligente que ele é. E chato pra caralho, né? Porque, tipo, o cara começa a dar uma palestra e eu não quero escutar. Chato pra caralho. Eu falei, não, eu quero falar com pessoas sobre os problemas da vida dela. Então, sei lá, ser psicólogo era muito mais a minha praia do que números. Ou seja, não é porque a Lana ela tem uma capacidade de fazer alguma coisa que ela deva ser obrigada. Eu posso colocar como uma meta, minha filha é autista, mas ela pode passar na USP. E deixar ela estudando 17 horas por dia durante 3 anos e ela passar. Aí eu vou falar, nossa, parabéns, eu consegui o que eu queria pra minha vida. Eu tenho uma filha fazendo medicina na USP. Será que ela tá na medicina na USP porque é o sonho da vida dela? Ou porque ela colocou como meta fazer com que eu sentisse orgulho dela? É uma crueldade fazer isso com a vida de uma criança. Então eu não quero que a Lana tenha por objetivo realizar os meus sonhos. Ela vai ter que se virar para descobrir o que ela quer da vida dela. Certo. Então, a educação, ela tem que ser alguma coisa que vai potencializar a busca. Não pode ser uma coisa que gere tanto trauma ao ponto dela não querer buscar mais nada. Sim. Perfeito. É que hoje não, esses últimos dias de planejamento e agora de aula, tiveram alguns professores lá da escola que a minha aluna especial ela estuda, que vieram meio desesperados me perguntando, mas agora ela está no segundo colegial e ela vai ter que aprender estatística porque ela está nesse itinerário, e aí, como que a gente vai fazer? Aí eu sinceramente não gosto daquela escola, que ele não te cobra. Aí eu falei, mas você não se deu... Eu fui meio chato aí. Mas você não se deu nem o trabalho de realmente conhecer a Honey. Por que você está desesperado com isso? Porque isso está sendo cobrado, vai ser cobrado pra gente, tem que dar resultado. Eu falei, mas não há como você exigir que uma criança com uma habilidade de 4º ano aprenda uma matéria de colegial, e por mais que ela esteja no colegial, a habilidade dela é de uma criança de 4º ano. E é isso que eu vou ensinar para ela e eu vou fazer com que ela aprenda. Ela vai aprender as operações básicas. Ela vai aprender a interpretar alguma coisa simples. Eu não vou ensinar um conceito de estatística para ela. Aí o professor saiu. Tipo, mano, que imaturidade absurda foi essa, gente? Você tá louco? E despreparo também e tudo. Eu fiquei bravo com isso. Eu vou contar para você a minha historinha padrão de Fausto Coach. Eu já contei essa história para muita gente na vida corporativa e já ajudou muita gente, modéstia à parte. Você trabalha numa transportadora e você tem um caminhãozinho de 2 toneladas. Você transporta 2 toneladas por vez, porque o seu caminhãozinho é pequeno. E aí, para você mandar uma carga de um lugar para o outro, você leva, dentro dos limites de velocidade de 60 por hora, você leva 3 horas para entregar uma carga. 3 horas de ida e volta e carregar e descarregar em 3 horas 2 toneladas. Aí você recebe uma meta de entregar 15 toneladas no dia. E aí você tem que fazer uma escolha. Ou você carrega mais peso, e aí você quebra o seu caminhão e fica sem a sua ferramenta de trabalho. Ou você dirige mais rápido. Ou você dirige mais rápido, e aí você toma tanta multa que você perde a sua carteira de habilitação e perde a sua ferramenta de trabalho. Ou você trabalha 15 horas por dia, 3 vezes 7. 3 vezes 7 dá 24 já, porra. Já dá 3 vezes 7... 21. Você pode trabalhar você pode trabalhar 21 horas por dia e dormir 3, e aí você dorme no volante e morre no trânsito. Então, se você tem uma meta de 15 e não tá dando conta dela, a culpa é de quem? A culpa é de quem te deu a meta.
simplesmente isso. Então, a Lana, ela tem atraso na fala. Cara, ela tem neurônios espelho sensacionais. Ela imita personagem na televisão, assim, que você fala, cara, criança de 5 anos não consegue fazer isso e dançar desse jeito. A menina tem 3 anos, tem tamanho de quase 5. Então, quando você olha para uma criança de 3 anos que tem tamanho de uma de 5, você espera que ela se comporte como uma criança de 5. Só que ela tem atraso na fala, então ela não fala. E aí você olha para uma criança de tamanho de 5 anos e fala, porra, tá atrasado, por que vocês não estão fazendo nada em relação a isso? Então, o que eu digo, você não pode ter uma expectativa acima do que a pessoa ela é capaz de te entregar. Então, a Lana, ela tem tudo o que ela precisa para ela se desenvolver com naturalidade dentro dos limites e da vontade que ela tem. Certo. E se ela chegar para mim o ano que vem e falar, eu tô com 4 anos, mas eu ainda não quero falar, eu vou falar só com 5, eu vou falar, beleza, porque no fim você vai aprender. E que diferença vai ter feito ter sido um ano antes ou um ano depois? Para mim, nenhuma. Sim. A única coisa é que eu vou estender mais o prazer que eu tenho de ver ela falando bebenês. Eu vou curtir mais essa fase que ela tem. Porque a hora que acabar eu vou sentir saudade disso. Sim, vai. E não volta, realmente não volta. E não volta. Então, assim, eu não tenho que... E a educação, ela não serve para padronizar as pessoas e para que todo mundo desenvolva exatamente igual. Você exigir mais do que uma pessoa pode dar destrói a alma das pessoas. Aí você não entende por que elas se matam, por que elas se machucam, por que elas se destroem com drogas. A grande maioria das vezes é isso, é não conseguir corresponder com a expectativa do outro. Sim. Então, estabelecer metas factíveis e ver onde que a pessoa quer chegar, onde que dá para chegar, e dentro daquilo que ela consegue sem deprimir, eu acho que é essencial, cara. Agora, mostrar também o quanto o esforço ele pode ser recompensado. É chato estudar isso daqui, mas se você se dispuser, você vai desenvolver essa habilidade que vai servir para determinada coisa. Eu acho que isso é o papel do mentor, né? Falar, olha onde você está e se você se esforçar, olha onde você pode chegar. Sim. Isso é para ser explorado. Realmente exige muito dessa visão de mundo e não sei se dá pra falar maturidade, mas visão de mundo com certeza. Maturidade, sim, com certeza, maturidade. Fico feliz de ouvir isso de você, porque realmente foi algo que me incomodou bastante. Então, se todo mundo estiver esperando de você uma coisa que você não pode entregar, porque é violência com o outro, você tem que se contentar com o fato de que tá todo mundo errado. Sim, e eu fiquei triste, não foi comigo. Foi deles sequer se darem o trabalho de conhecer a aluna que tá na sala que eles ministram aula e chegarem falando merda assim. Nossa, é chato mesmo, sabe? Eu podia ter falado, talvez você não esteja cumprindo seu papel como professor pra estar falando isso, blá blá blá, né? Mas não era necessário, não... Ou talvez fosse, eu perdi a oportunidade, mas preferi não. O teu papel na empresa não é fazer a empresa funcionar. Eu vou te... Caramba, Fausto Coach de novo. Esse quiet quitting aí que tá na moda agora, eu já prego isso há muito tempo. Eu falo, infelizmente, o seu objetivo não é fazer a empresa dar certo, é sobreviver dentro dela. Isso. Porque a empresa, a princípio, ela nem existe. Então, se você quer o bem e a empresa quer o mal e ela colhe o mal, o problema é dela, porque ela está colhendo aquilo que ela buscou. Sim, exatamente. Então, se o cara quer 15 toneladas a qualquer custo, então você fala, então assina aqui um termo de responsabilidade que você vai reivindicar os pontos que eu vou tomar de multa. Dado isso, mete bala. Boa. Atropelou alguém, a empresa vai tomar responsabilidade por isso também, com um termo de responsabilidade sobre isso. É claro que pode vir um advogado aqui e falar que eu estou falando groselha, mas o exemplo é esse. Exemplo é esse. Você quer que eu trabalhe mal? Eu vou trabalhar mal. Você vai colher um fruto ruim, só que eu estou aqui sobrevivendo dentro dessa estrutura, enquanto eu não encontro uma escola com a qual eu compartilho princípios, porque aí o dia que eu encontrar uma escola com a qual eu compartilho princípios, aí eu vou até ser mais permissivo em relação à renda, porque aí eu vou receber É, outras coisas boas além do salário, né? Sim.
E é o tipo de coisa que eu simplesmente nunca o faria, porque iria estar machucando a minha aluna e eu tenho muito carinho por ela. Simplesmente não faria mesmo. Então, agora, se a empresa ela pede que você viole os seus princípios morais, Eu saio. cara, você sai. É aquela coisa. Meu, conheço dentista que trabalhou para essas clínicas de carniceiro que recebe R$ 30 de plano de saúde odontológico para fazer uma intervenção. Hum. E aí, assim, toma, isso daqui é o que você tem pro dia. E aí a pessoa tem 20 consultas, tem anestesia para 4 pacientes. Nossa. Aí você fala, o que eu faço com o quinto? Não, faz 100. Então eu vou tratar 4 e vou embora. Falar, você tem mais anestesia aí? Se tiver, eu trabalho. Se não, eu vou para casa. Eu não vou trabalhar. Porque quem vai ter que assumir a responsabilidade e quem vai carregar o peso e a culpa pro resto da vida, você eu. Então me manda embora. Ah, mas você tem que ver que toda clínica é assim. Então eu vou vender brigadeiro com meu diploma de dentista. Vou fazer outra coisa. Né? Se for te fazer, se não te machucar, que seja. Não importa. Um diploma, uma profissão não significa nada, contanto que você não seja feliz. Seja qual for. E empresas não existem, mas pessoas existem e elas se atraem, as pessoas semelhantes se atraem. Então, se você busca um ambiente saudável, você tende a encontrar pessoas que queiram esses ambientes saudáveis e basta que você encontre um. Você não precisa mudar todas as escolas do planeta ou do país. Se você encontrar uma escola dentro da qual você se senta bem, você vai ter construído seu mundo igual o Bill fez com o Frank lá. Sim. De fato. É disso que se trata. Isso é meio chato, realmente. Enfim, não é chato, né? É bem isso daí que você falou. Se trata de você encontrar o seu ambiente e ficar ali. É isso daí mesmo. Mas esse desconforto, cara, você vai ter que tancar. Você vai se sentir desconfortável e vai ter que ficar se dizendo que isso não pode te deprimir. Mas eu entendo que é fácil falar, né? Ano passado me deprimiu mais, esse ano eu já tô bem mais cascudo lá naquela escola. Já conheço as pessoas, sei com quem eu tô lidando, então quando me falaram isso eu já tava com a resposta na ponta da língua, então realmente me doeu saber que são profissionais que estão um pouco se lixando pros alunos que tem. Isso que me doeu. Uhum. Não o que ele falou pra mim ou o que tá esperando de mim, até porque ele sequer me conhece de verdade, então tá tudo bem. Isso daí realmente não me doeu. Assim como me dói ver professores ensinando conteúdos errados, né? E os alunos estão lá naquela inocência e vários eu vejo naquela gana de conhecimento e absorvendo aquela caca. Meu, que tem de petista e bolsonarista com sede de vontade de aprender de verdade, acredita no que é dito e começa a militar por uns aprendizados tortos, Assim, é triste. assim. Cara, vamos dormir que amanhã a gente precisa trabalhar cedo. Vamos. Eu felizmente não, mas você. Eu começo cedo amanhã. Eu só entro 1h30. Faço tudo de coração. Obrigado por essa conversa. Foi simplesmente incrível, de verdade. Me fez muito bem também. Se eu tivesse feito um vídeo sozinho sobre esse episódio, ia ser uma bosta. Não, teria sido muito bom, mas compartilhar é legal sempre. E é isso. Incrível. Valeu, cara. Valeu, cara. Um abraço pra você. Tudo de bom. Grande abraço a todo mundo.